Sejam bem-vindos para mais um Pod MR. Nós estamos entrando no nosso quarto episódio e eu sou o Marcelo, um dos gestores da MR Imóveis, e do meu lado... Ronaldo Patrício, sejam bem-vindos a mais um episódio. Muito bem. Toca a vinheta. Então hoje nós estamos recebendo no nosso quarto Pod MR, Marcos Flávio. Ele é engenheiro. Nós esquecemos de perguntar a sua idade, né? Nós conversamos aqui antes, mas a gente não falou da sua idade. Tá com 52 anos, né? Chegando a 52. Show de Vamos lá. bola. Quem que é Marcos Flávio? Conta pra gente aí, Marcos. Família, formação, conta um pouquinho aí. Então, eu sou Marcos Flávio, né? Sou casado Quanto tempo, Marcos? há 25 anos. Bastante. Muito bem Família. casado, graças a Deus. Como é que ela chama? Tem que falar Kátia, dela. minha esposa. Abraço, Kátia. Compartilha aí depois aí, cara. Isso aí, divulga aí, porque o maridão não vai divulgar, não. Tenho 3 bênçãos com meus 3 filhos. E a idade? 2 meninas e um menino. Uma menina de 21. Já é uma moça, já. Em breve deve estar formando aviadora, se Deus quiser, no Mesmo? final desse ano. Que legal, velho. legal. Isso. Passou na AFA? Ela Ela tá na AFA, na Academia da Força Que Aérea. legal, né? cara, Tá lá que no legal. Tá Japão. em Barbacena? Tá no Não, Japão? tá lá em Pirassununga. Pirassununga, É, legal. velho. Pirassununga. Show de bola, hein? É um brinquedinho legal, hein? Eu falo com ela assim, você faz isso mesmo, é verdade? Porque a gente não vê, né? A gente Não vê, né? Vê só vídeo com uma coisa, mas Nossa, show é de de bola. verdade que você pega um avião sozinho e faz manobra, acrobacia. A gente fica, o Que pai e a mãe ficam legal. doidos, né? Nossa, legal demais. Mas cara. orgulhoso ao mesmo tempo, lógico. Nossa, show. Ela sempre quis ser aviadora? Ela quis, assim, não falava que ia ser aviadora desde nova, não. Ela queria, chegou uma hora que ela virou a chave, queria ser militar e tudo, entrou pra ir picar e tomou gosto e hoje tá apaixonada. Tá, Que show. Que legal. Isso é bom. mesmo. Quando a pessoa se encontra é maneiro, né? É Isso, muito legal. Tá muito feliz, É muito legal. indo muito bem, graças a Deus, é só alegria. Show. E os outros? E aí tem um meninão lá de 14 anos, Bernardo Henrique, né? Show. Um menino que luta jiu-jitsu, o campeão de jiu-jitsu lá. É mesmo? Não, Se encontrar com ele na rua, então... Tem a caçulinha minha, Ana Carolina, que também é campeã de natação. Lá em casa a gente tem um lema que todo mundo tem que praticar esporte, sabe? Legal, velho. Os pais praticam, os filhos praticam, é muito bom, né? A gente é Isso muito... é show. Eu sei que você Muito gosta saudável. de... Final de semana você faz... É o ciclismo ou é a caminhada que você faz? sempre? Faço ciclismo, faço uma caminhadinha, uma corridinha, jogo Tá. vôlei. Joga vôlei mesmo? De praia? Ou É não? na areia, não é praia. De areia, de areia. A gente joga também. Joga também. É. Sexta-feira a gente joga. A gente joga na também. segunda-feira com uma turma especial lá, é legal. Legal, Muito legal. bom. Isso Qual que é a Excelente. idade da Ana? Da Ana tá com 13 anos. 13 13 anos. Excelente. Graças a Deus. É isso aí. Eu sou engenheiro civil, né? Como vocês já me apresentaram aí. Me formei em 96. Você nasceu em Barbacena? Nasci em Barbacena. E já morou em outra cidade ou só em Barbacena? Já não, morei já em Belo Horizonte, mas maior parte do tempo em Barbacena, assim, antes de estudar. Depois fui para Juiz de Fora. Eu sempre falei que ia ser engenheiro mecânico, mas fiz meu terceiro ano em Juiz de Fora. E os professores que eu tinha lá no terceiro ano, alguns que eram um curso especializado em vestibular, tinha muito professor engenheiro. Certo. E por a UFJF, né, a Federal de Juiz de Fora, ter só engenharia civil ou elétrica, eu tinha muita influência de engenheiros civis. Aí Que te falava, influenciaram. influência, só faz civil, não faz mecânica, faz civil. Acabou que eu fiz um vestibular só na minha vida. E Passou. passei, graças a Deus, de primeira, Você formou em que ano? 96. 96. Aí eu fiz o terceiro ano em 90, 91 entrei pra faculdade, em 96 eu me formei. E daqui a 2 anos já são 30 anos de formado. Né? Isso na UFJF. Na UFJF. Excelente, excelente. O campo de atuação da construção civil, sem dúvida, é muito mais vasto do que a engenharia mecânica, né? Justamente. É muito mais vasto. Bem mais vasto. Uma coisa que influenciou muito, assim, que o engenheiro civil, eles falam que é o corinho da engenharia. Então ele atua em muitas áreas. O campo é vasto demais, assim, te permite ser autônomo, ser empresário, né? Verdade. As outras áreas da engenharia são lindas, fabulosas, mas
te restringe, né? De você ser, às vezes, você pode ser um empregado Sim. que tem um excelente salário, mas é difícil você ter um próprio negócio. Um engenheiro metalúrgico que tem um próprio negócio. Muito difícil. Não é que é muito difícil. mas é mais difícil. Porque a empresa tem que ser grande. Se já começar grande, é muito difícil. Pode ter uma carreira, pode ser um CEO de uma empresa, ganhar um big no salário, mas... Então a engenharia civil sempre me influenciou. Tinha um professor que brincava, só outra coisa. Você nunca vai ver numa obra um engenheiro mecânico ser o chefe. O engenheiro civil é sempre o chefe, assim, é sempre o chefe da obra. Então, pronto. Aí começou a influenciar, acabou que... E não me arrependo. Show de bola. Eu realmente adoro a minha profissão, acordo assim, animado. Tem os desafios, como toda profissão, tem os dias ruins. Ainda mais como empreendedor. Como empreendedor. Aí que o pau quebra. Você tocou no ponto importante, Ronaldo, porque eu falo o seguinte, que como empreendedor, como dono de empresa, engenharia é mais uma área. Eu falo que a gente é administrador, a gente é contador, a gente é psicólogo. É tudo, cara. É marketing. E eu gosto de ser engenheiro. Tem a outra parte que tem que fazer? Tem. É necessário. Mas eu gosto mesmo da engenharia. Eu atuo na engenharia, sabe? Então... Antes da engenharia, você chegou a atuar em alguma outra área ou não? Não. Assim, pensando até como contratado, chegou a atuar em algo? Ou já foi direto para engenharia? Engenharia, me formei, fui trabalhar, fiquei, né? Que legal. Fiquei 5 anos trabalhando como empregado, trabalhei em... Aqui na Barbacena ou Não. Trabalhei, o meu primeiro emprego foi em Recife. Depois fiquei 3 anos em São Paulo, passei por BH, que a empresa tinha algo em BH, rodei bastante, fiquei 5 anos aí rodando. Mas eu, assim, no meio disso, eu me casei, né? E eu sou muito família, assim, então, assim, conversava com muitos engenheiros de que ficavam, a gente fala que é ficar no trecho, né? Ficar cidade em cidade, né? Do ponto de vista profissional, pode ter se obter um sucesso, mas do ponto de vista familiar... Você fica longe da família, né? Justamente. Isso aí pesou muito. Eu falei assim, eu tava com um emprego muito bom em São Paulo, tinha um bom salário lá, mas tive a coragem de pedir demissão desse emprego e vim pra Barbacena. Começar do zero. Do zero, né? Coragem, precisa de coragem, né? Foi coragem. Foi aí que veio a Recomp? Ou não? Você veio... Veio 2 anos depois. Um ano e meio depois. Um ano e meio depois, eu me juntei a um outro engenheiro que me chamou para trabalhar. Eu peguei um pouco de experiência com ele também, que aí, afinal de quando eu estava com 5 anos de formado só. Tal, fiquei com ele um tempo ajudando. Falei assim: não, eu tenho que ter minha empresa, era meu sonho. E montei a Recomp. O que significa Recomp? Recomp: reformas, construções e projetos. Por isso que o Recomp é com N de nariz, não M. M de Maria. Porque eu antes de né? Verdade. É sempre o M, né? Então, só me corrige. Pô, mas eu antes do PIB eu aprendi que é M. Pois é, mas aí é uma sigla de construções. Né? Construção não tem M, né? Reformas, construções e projetos. Esse nome eu criei. E a gente montou a Recomp em 2001. E estamos aí na luta até hoje. Então vai fazer 23 anos. 23 anos agora. Completa 23 anos. É uma empresa, graças a Deus, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que onde se pergunta na cidade, principalmente com nossos fornecedores, nossos parceiros, quem é Recomp, acho que vocês vão ouvir coisa boa, uma empresa séria, sólida, que não tem dívida, uma empresa que honra os seus compromissos. E entrega os compromissos. A gente realmente tem um diferencial que a gente foi a primeira empresa aqui a implantar o PBQPH. PBQPH nada mais que é uma ISO 9000 de qualidade, né? ISO 9001. Que bacana. De qualidade com Barbacena. A gente foi a primeira empresa a ter, uma construtora a ter certificado. Que interessante, sabe? cara. Você lembra qual foi a sua primeira obra? Tô te cortando, desculpa. A sua primeira obra, qual foi? A primeira obra própria. Vamos falar da Recomp. Da Recomp foi uma obra em Prados. Em Prados? A gente começou muito atuando no mercado público, né? Tinha um mercado particular, então a gente pegou uma obra pública em Prados. Foi a primeira obra. O primeiro desafio. Escola, Não, era uma obra de infraestrutura. Era obra de infraestrutura. Era pavimentação, drenagem.
bloquete, sabe? Entendi. Então, foi uma obra Deve ser uma experiência boa você fechar um primeiro projeto, obra, né? Sim, Deve- é o frio na barriga, né, Marcelo? Frio na barriga. Sabe, Isso é maravilhoso. Vai entregar, Porque, né? mas- Pra montar a Recomp teve muita coragem, mas isso aqui, Sempre. dinheiro não tinha, entendeu? A maioria. O empreendedor é assim, né? Coragem. Realmente, eu não tenho vergonha de falar, eu comecei com um dinheiro emprestado da minha irmã mais velha e do meu irmão, Pra começar. pra começar. Comecei... Mas se você não tivesse com medo, tivesse começado... então- Justamente, foi coragem e realmente Deus me abençoou demais esse tempo todo. Trabalhou também. E você trabalhou muito pra isso. Muito. Assim, não é porque você tá com a gente aqui hoje, não, mas a gente conhece um pouquinho do Marcos Flávio, um pouco da Recomp, e as pessoas que falam comigo sobre ela sempre Não, elogio. tem uma- Sempre elogio. uma queixa, Tô tem- sendo muito sincero, nunca E Barbacena- fiquei chato de nada da Recomp. Tá? E Barbacena, por ser uma cidade pequena, Ué. você sabe que se tiver uma má fama, o trem espalha, né? Verdade, Espalha. Quando você tem ali 23 anos, ou seja, não é uma empresa que nasceu ontem, a pessoa confia. Quando você vai falar, quem que tá fazendo? Recomp. Opa, sabe quem? Realmente, não é fácil para uma construtora. O nosso ramo é um ramo que, se você perceber, é um ramo que tem muita... Volatilidade. né? quebra muito. Construtora quebra muito. Verdade. Existe, verdade. pode perguntar lojista de material de construção, se vende para construtora. Eles tem muito lojista, não. Para construtora não vende. Porque o medo, né? Para Recomp tá vende, graças a Deus, mas porque a gente tem um cadastro muito bom, mas realmente a gente, sim, a gente demorou a ser conhecido porque a gente começou muito com o mercado público. E o mercado particular também, vamos falar que era 50%, mas a gente chegou uma época a ter mais obra fora de Barbacena do que Barbacena. Tinha obra no raio de 100 quilômetros. Obra em Juiz de Fora, obra você falar aqui na cidade região aqui, Todo Santa setor. Bárbara, Bertioga, Oliveira Doce, Fortes, isso, Santa Citotânia, Bárbara, tudo. Esterro do Mena, e tinha na região toda um raio, o nosso, eu falei assim, ó, Raio vamos definir de um raio de atuação. 100 quilômetros, a De gente atuação. fizemos 3 obras em Juiz de Fora, então a gente tinha muita obra fora, acabou que em Barbacena a gente não era muito conhecido, sabe? Mas depois a gente começou realmente a atuar com mais obra particular, muito construção de casas, construção de prédios, né? Eu falo que a Recomp tem um diferencial e a gente é bem eclético, porque é difícil numa cidade grande, você pode ser especialista. A gente até queria ser especialista. Ah, tá. Só determinado produto, né? Justamente. Mas cidade pequena é difícil. Não tem condição, não. É muito difícil porque você restringe muito o seu mercado e é não tem difícil público pra sobreviver. Justamente. Então a gente brinca, a gente bate escanteio, corta o vestiário, defende e ainda bate de meta ainda. Pegando esse gancho aí, fala um pouquinho do campo de atuação hoje da Recomp e do Marcos Flávio. Então, hoje, ele como eu falei, né, ele é bem versátil. A gente, igual o próprio nome diz, a gente trabalha em reformas, construções, projetos. Então, hoje, se a pessoa quiser construir uma casa, a gente tem uma casa agora, por exemplo, que a gente fez o projeto, construiu a casa todinha. Nós demos abaixo no INSS o habite e eu vou averbar a casa no cartório e entregar pro proprietário. É um diferencial Do isso. início ao Do fim. início realmente ao fim. A pessoa vai ter uma casa averbada No no matrícula. matrícula, no Você cartório. vai entregar a chave, toma Porque o documento e... muitos construtores, às vezes, não passam essa parte burocrática. A pessoa termina uma obra, por exemplo, ela tem que dar baixo no INSS na matrícula, ela tem que ter o habites para pegar esses dois documentos. E ir no cartório e ter realmente a casa dela averbada no Na matrícula do cartório. imóvel. Porque acontece, acho que já vi uma porcentagem em Barbacena que 70% dos imóveis não são regularizados. Você tem a escritura do mente é lote, muito mas não alta, tem a casa ali averbada. averbada. Então, a gente, desde o início, o foco nosso é esse, né? E continuando a sua pergunta, Ronaldo, então a gente faz o projeto, a gente tem uma equipe de pessoal administrativo, de engenheiros, arquitetos, estagiários, né? Fazemos todos os projetos necessários à construção da edificação, né? O projeto arquitetônico, o projeto estrutural, o elétrico, o hidráulico. Você faz todos os projetos, incêndio. Isso, uma equipe, né? A Recomp. Isso, Recomp. Eu, particularmente, atuo muito no cálculo estrutural, é uma Sim. coisa que eu gosto muito. Queria ser especialista,
em cálculo estrutural, fazer só cálculo estrutural, mas não consigo porque é o que nós falamos. Em Barbacena não te permite se você ser especialista, porque o seu mercado fica muito restrito e isso não te dá capacidade de sobreviver. Então a gente tem que realmente atuar. Então, atuamos também ainda em obras públicas, né? Falando sobre o diferencial do Recomp, porque muita construtora atua só no mercado de edificações, né? Nós atuamos em edificações, que a gente chama de casas, prédios, hospitais, né? Construímos um hospital aqui em Barbacena que a gente tem muito orgulho, que é o Hospital do Câncer, né? Legal. Interessante. Construímos o Hospital do Câncer. Escolas, mas atuamos também na parte de saneamento, obra de rede de esgoto, redes pluviais, obras de infraestrutura, como asfalto, drenagem, contenção. Olha, legal. Pra mim era só construir, só edificação. Porque edificação também. E isso, graças a Deus, dá uma capacidade técnica pra gente muito grande, né? A gente é reconhecido no mercado, nas licitações, por ter um acervo de capacidade técnica muito grande, porque em vários tipos de obra, né? O pessoal pensa, vou construir um prédio alto, é difícil, mas não é tão difícil, porque é uma regrinha, né? Uma receitinha de bolo ali, lógico, demanda uma competência para isso e tudo, mas atuar em outras obras dá uma abertura de mercado e de conhecimento técnico muito grande. Então a gente tem esse diferencial de atuar em várias áreas, sabe? Então, várias frentes. Pegando essa linha, então eu quero construir uma casa, um sítio, um prédio para minha família. Eu quero pavimentar uma rua nossa que tá ali precisando. Eu quero fazer um projeto, talvez, de um condomínio para minha família, né? Só ali para as lotes da minha família. Tudo isso você atua? Atuo. Nós fizemos já terraplenagem para um loteamento, por exemplo. Pavimentação, a gente já fez pavimentação em bloquete, né? Em pavimento intertravado, em calçamento poliédrico, que é aquele calçamento de pedra, né? Estamos fazendo até, inclusive, agora na prefeitura lá de Vasconcelos. Asfalto já fizemos também. Então, excelente. Já fizemos isso. Então, lógico, a gente tem os parceiros, os terceirizados, trabalhamos em parceria. Mas a responsabilidade, né? O RT seu. Isso, o know-how é todo nosso. Legal. Né? Então, e a gente tem isso certificado através de atestados de capacidade técnica que são exigidos nas licitações, né? Então, realmente, isso que eu digo que é um diferencial na Recomp e a gente se orgulha muito disso. Interessante. Tem uma pergunta, tá? É uma curiosidade minha, até pra gente, até em projetos que a gente imagina, né, no futuro. Sim. O que você me fala hoje em relação a calçamento? Bloquete, pedras, asfalto, qual que sai com o melhor preço? Preço, não estamos falando de custo-benefício, melhor preço. Melhor preço? E qual o preço desse metro quadrado? Que essa é uma pergunta pessoal. Olha, o calçamento em pedra, ele vai ser o mais barato. Pedra. Né? Você está perguntando só preço. Preço, A gente não está falando de performance do pavimento, nem durabilidade, né? Conforto, né? Não estão analisando isso, mas o calçamento de pedra, ele realmente é o mais barato. E hoje, você tem isso de cálculo em mente, quanto que está o metro quadrado ou não? Olha, eu tenho, mas assim, tem que analisar com muita ponderação isso. Hoje ele está saindo em torno de R$120 o metro quadrado. Mas isso, quem pensa, nossa, mas tá caríssimo. Mas que nesses 120 metros quadrados é toda a estrutura do pavimento. O que tem lá? Tem a terraplenagem, tem o calçamento em pedra, tem as sarjetas de drenagem, tem os meio-fios. Já tá tudo incluso. Tá tudo incluso. O calçamento só Até a terraplanagem também, o terreno virgem vem a terraplanagem. A terraplanagem. Aí sai esse preço aqui também. Isso. É porque eu até me comentei aqui que eu tô fazendo esse serviço para a prefeitura de Vasconcelos, né? Já fez Vasconcelos. Então, se você pegar, somar isso tudo e dividir pelo metro quadrado, pela quantidade de metro quadrado que o pavimento tem, tá dando em torno disso aí. Já com nota fiscal, BDI, lucro, né? Não é o custo. Já é o preço de venda para o cliente já. E o melhor custo-benefício? Qual deles? Qual dos três? Bloquete, pedra ou asfalto? Qual que é o melhor custo-benefício pensando em performance, atendimento do cliente? Durabilidade. Custo do empreendedor? Qual que, se fosse você,
poxa, eu tô fazendo aqui um condomínio para mim, para minha família, pra gente poder morar, eu vou calçar uma rua de 100 metros. Qual que você optaria? Olha, talvez não seja unânime essa resposta, mas realmente, se fosse para escolher, eu escolheria o bloquete, ou o pavimento intertravado, o bloquete, são pavimentos sem pressão, aquelas peças pré-moldadas de concreto, que tecnicamente a gente chama de pavimento articulado. Porque você tem um pavimento rígido, que é um pavimento todo feito em concreto, que é concreto usinado, que você, vamos falar assim, bate uma laje de piso, né? Sim, sim. Tem um pavimento flexível, que é o asfalto, que ele tem uma certa flexibilidade, e o articulado. Se você pensar que essas peças pré-moldadas, elas se articulam. Elas se movem, né? Se move, então ela realmente, se forem peças fabricadas conforme a norma, dá uma durabilidade muito grande. Ela tem uma permeabilidade, Verdade. que é importante. Verdade. Hoje uma coisa muito questionada, inclusive, eu estava vendo uma entrevista de um engenheiro sobre acidentes, sobre o que aconteceu no sul. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que teve uma enchente com mais chuva em 41, né? Mas que não deu tanto estrago como agora. Por quê? Porque em 41 o solo não era tão impermeabilizado como é lá. Então eu falo assim, a partir do momento que você pega um lote que é virgem, que absorve boa parte da água, e ali você constrói uma casa, você impermeabilizou. É verdade. Você põe um telhado, você põe piso de concreto, põe lá um pedacinho de grama só para permear, que é muito pouco, e o resto vai para onde? Para rua. E o que tem na rua? Asfalto. Então, tem que se pensar mais em pavimentos sustentáveis. Interessante. Então, o bloquete, o estudo fala que em torno de 30% ele absorve de água. Isso é importante. Nossa, o custo 30% dele, a menos lá no Rio Grande do Sul tinha aliviado demais. É muita então, coisa. Ele absorve isso, né? No escoamento da água. Ele tem um custo barato, bom. Quanto? Média? Do mesmo jeito que você fez aqui do da pedra, qual que é o custo médio? A gente vai mais poder, ou menos. Vamos falar, se for só o calçamento, sem considerar a parte de infraestrutura aí, sargento e tudo, a gente chega em torno de uns R$70 o metro quadrado. Só? Mas se você for olhar, tá mais barato que o calçamento. Mas o calçamento eu te passei o preço com toda a estrutura pronta. Já pronto. E com toda, você tem essa noção ou ainda não? Eu creio que com toda a estrutura chegaria a uns 150, mas é igual eu falei, depende muito, porque tem lugares que tem sargento só de um lado, então não deveria levar esses números tão a sério, não. Não, legal, assim, mas ele realmente tem um custo bom. Você vai fazer uma escavação aqui na rua 15, por exemplo, aqui na Avenida Bias Fortes, você tem que rasgar o asfalto. O bloquete você tira. Então, tem a manutenção é muito mais simples, né? Se você tiver a fábrica, eu já tive uma fábrica de bloquete, uma vez eu peguei uma obra que eu fiz muito pavimento em bloquete, ele consegui fabricar de uma forma tranquilo, não é uma coisa. Então, o asfalto não, ele demanda mais tecnologia, mais equipamento, muito mais caro, né? Uhum. Não é que o pavimento ruim, é muito bom, né? Mas ele demanda aí uma tecnologia maior e mais de custo maior também. Uhum. Então, eu realmente escolheria o bloquete, assim, dentro desses pavimentos que a gente teria aí como uma opção bem... atendendo todos esses requisitos, né? Gosta do custo-benefício, sustentabilidade, custo, até estética, né? Não é feio, não. Não, é bonito. Eu acho bonito, eu acho bonito. As pessoas também têm que acostumar com as coisas, né? Eu acho bonito. Bonito. Eu acho que o mais bonito é o bloquete, né? Pra mim, no meu ponto de vista, eu prefiro um bloquete com asfalto. Eu acho mais legal. Você tem até uma coisa interessante, tem que ter um controle de velocidade. Você percebe que quando você está num bloquete, quando você desenvolve uma velocidade, ele dá mais barulho, o carro parece que você está com muito maior, então você dá mais segurança. Lógico, não vamos construir uma rodovia de bloquete. Na cidade, tem que começar a se pensar muito nisso. Né? Rapaz, você falou da rodovia e eu lembrei de um vídeo que eu vi lá dos Estados Unidos, o pessoal construindo a rodovia, os caras batem laje. Bate laje de 10 centímetros. 10 centímetros, uma laje com estrutura de ferro, com um vergalhão. Por isso que negócio não dura. Nessa hora realmente pesa a gente estar num país em desenvolvimento, né? Não é um país de primeiro mundo, porque as nossas rodovias são dimensionadas para durar
em torno aí de 10 a 15 anos. São dimensionados. Você dimensiona o pavimento para isso. Isso se tiver a gente fala que Manutenção. duas coisas importantes em rodovia. Controle de peso, né? Controle de peso. Então tem que ter balança realmente para que Não ultrapassa. os caminhões, as carretas levem o máximo permitido para a rodovia ali. E drenagem bem feita. Se tiver uma drenagem bem feita, então... E manutenção, né? Manutenção, né? É primordial. E aproveitando o gancho, que eu acabei me esquecendo aqui, uma coisa que a Recomp faz muito também, eu esqueci, é ponte. Nós fizemos muitas pontes já. Eu trabalhei com pontes em São Paulo, então a gente tem uma experiência grande em pontes. Nós fizemos muitas pontes. Isso também eu falo, mais uma vez, dá um know-how, né? A Recomp muito grande e são obras que se complementam ali, então, de infraestrutura, que você leva o conhecimento que você tem da obra de infraestrutura para edificações e vice-versa, que dá uma segurança muito grande para a gente. Não, legal. Essa era mais uma pergunta que a gente ia fazer também, pensando nessa questão de construções, né? O ramo de atuação que você tem. E pelo que a gente estava conversando inicialmente, que você já entregou muitos apartamentos, casas. Sim. Você tem isso em mente ou você consegue chutar alto para nós ou chutar baixo? Quantas obras que você já tocou hoje, até hoje? Olha... Incluindo tudo. Às vezes não precisa falar, não, foi 10 casas. Não. É. Incluindo tudo, tem isso em mente ou não? Porque tem eu acho que casas e apartamentos assim, já passou de 100. Legal. Passou de 100. Legal. Casa a gente já fez mais de 50 casas, sabe? Interessante. E a gente atuou como projetista, como executor da obra, como responsável técnico. Então, ou seja, a gente esteve ali à frente da obra. Eu nunca fiz conta, você me pegou de surpresa, mas acima de 100 a gente já fez já. Isso aí, a gente já fez bastante coisa já. De obra de edificação, que você está se referindo, né? E essas obras que a gente falou de infraestrutura também, bastante. Você atua legal. numa região específica da cidade ou você atua na cidade toda de Barbacena? Ou tem uma região que você mais prioriza aí? Não. Padrão de construção. Eu quero construir uma casinha de 100 mil ou de 5 milhões, 10 milhões. As duas? Atua as duas? Como é que funciona? Realmente, assim, a gente... Te respondendo, Marcelo, a gente atua na cidade toda. Coincidentemente, ali no bairro Seulim, onde eu moro, eu já construí 17 casas ali. É um número razoável. Quase, né? O bairro todo aqui. Tá brincando? Então, mas... Repete a pergunta. O público que você foca. O público que você... Ou não tem... Hoje você está atendendo todas as modalidades? A gente fala assim, a gente tem que ter bastante critério nessa hora, porque realmente a gente vê lá, reformas e construções, né? Recomp. Reformas, construções e projetos. Aí a pessoa às vezes liga pra gente, quer reformar um banheiro. Aí realmente hoje não dá para atender somente, não dá, porque a gente não tem... pessoal para ir disponível, porque é a mesma coisa você chamar a Andrade Gutierrez para fazer uma obra de 10 milhões, que para mim seria um sonho. Uma obra de 20 milhões. Mas a Andrade Gutierrez não vai fazer uma obra de 20 milhões, ela vai fazer de 100 milhões para cima. Tô falando em termos de escala, né? Então... então a gente fala, reforma faço? Vamos reformar a casa toda? A gente faz a reforma, a gente pede um projeto, né? Reformas de prédios públicos já fizemos bastante, reformas de casas. Por exemplo, eu quero construir uma casa. Qual o momento que o cliente te procura? Na hora que ele já tá o lote ou na hora que ele tá pensando em comprar o lote? Qual que é o momento ideal para ele te procurar? Independente se quer fazer uma casa de $500 mil ou de 5 milhões. Marcelo, essa pergunta sua é excelente. Excelente, sabe por quê? Eu falo para todo mundo o seguinte: se todo mundo, antes de comprar um lote, procurasse um profissional, um engenheiro civil... Antes de comprar o lote. Interessante. Entendeu? Eu falo isso, você paga uma visita técnica de um engenheiro aí, de um arquiteto... E não é grande coisa. Você vai economizar. Vai comprar um lote de 200 mil. Você sabe, sei lá, R$200 para pagar um. Né? Uma visita. Né? Não representa nada dentro do investimento. Não é nem 0,1%. Entendeu? Pagar uma visita para pegar um conselho. Porque tem muito isso, eu falo muito isso. Às vezes você compra um lote barato, mas que você vai gastar 3 vezes mais na obra. Do que o outro que talvez.
Era muito É mais caro, mas você vai economizar na obra e vai conseguir fazer aquilo que você Você quer, deseja. né? E ainda mais se tratando de Barbacena, eu brinco muito, Barbacena, quando você tá subindo, você tá descendo. Então, você tem topografias aqui íngremes demais, então isso faz, pô, mas aquele lote tá baratinho. Rapaz, você vai gastar 3 vezes mais na sua obra. Aquele lá tá caro, mas aquele lá tá um pouco mais caro, compra aquele lote lá. Vai te economizar no ar. E justamente, e não só por questão de preço, ele não vai conseguir desenvolver a arquitetura que ele quer para a obra dele, Sim, né? sim. Vamos dizer, eu falo muito, vai fazer pega um lote em declive. Certo. A pessoa quer uma casa térrea. Aí você fala, não, eu vou construir no nível da rua e para baixo. Ah, para baixo você vai aterrar, mas não tem jeito, tem 5 metros, você vai fazer 5 metros de aterro, é inviável isso. Você vai ter que escavar para fazer as fundações, vai apoiar a casa em aterro, a casa vai trincar, a casa pode ter até problema de ruir. Então, aí você cria um pavimento embaixo por obrigação. Cria um salão de festa, que a pessoa Sim, até usa. garagem e tal. Mas tem que criar porque você tá... Você comprou o terreno mais barato. Justamente. Então agora eu obrigado a criar outro O pavimento. cliente fala pra mim assim, mas ô Marcos, eu não quero salão de festa embaixo, mas você vai ganhar de De lambuja. Vai ganhar, você vai ganhar. Mas eu vou aterrar um lote. Eu falo muito isso aí. Aterrar um lote, né? Da forma que tem que ser, compactar. E depois você tem que armar o seu piso todo, tem que escavar as fundações para chegar no terreno firme. Tudo, juntando tudo isso aí, é quase o mesmo preço de que você fizer uma laje. Se você fizer uma laje ali e ganhar um pavimento que mesmo que você não precisa, é mais seguro. Tá, mas é verdade. Então, a questão não é só custo. A pessoa às vezes compra um lote que ela não desenvolve o que ela quer de casa. Lógico, se a pessoa quer, não, eu quero uma casa de 3 pavimentos, eu quero uma casa, uma casa terra embaixo, quero uma casa terra, né? Quero embaixo uma garagem, um salão de festa e quero em cima os quartos. Beleza, então vamos comprar esse lote para atender Que atende ao projeto. Ah, tá. Então é o inverso que eu falo muitas vezes. Você tem que começar a pensar na casa que você quer e achar o lote Que encaixa. para a casa que você quer. Legal. Né? Então a Excelente. pessoa compra o lote e vai pensar na arquitetura. Então tem que começar a inverter isso. Interessante. Procurar ver o que você tem de sonho de casa, alguma coisa que você viu nas redes sociais, viu numa revista, alguma coisa que você quer de casa e você procurar um profissional e falar assim, ó, tô pensando em comprar aquele lote. Aquele lote atende ao meu sonho, porque eu brinco muito, né, que a sua casa, você não tá comprando um carro, você não tá comprando um celular. Não é só o valor que está ali embutido financeiro. É o sonho da pessoa. De uma vida toda, um dia vai ter, eu falo assim, momentos da família vai passar dentro do imóvel, né? Às vezes a pessoa constrói a casa, mas o importante é você ter um lar. Não é isso? Ter um lar realmente, né? Ter um lar ali que você tenha harmonia com sua família e viva um lugar que é agradável e tudo. Independente de faixa, né? Pode ser uma casa de 50 metros quadrados. Então, beleza. Então a pessoa foi lá, procurou o Marcos Flávio, outro profissional, fez lá a consulta, beleza. Esse é o lote. Aí depois, como é que faz? Compra o lote e tal, que momento você vai montar o projeto, você vai desenhar a ideia com a pessoa, como é que funciona para poder a pessoa tirar o sonho do papel? Isso, Marcelo. Então, Passo a passo. vamos lá, né? Vamos falar o ideal aqui, né? Chamou um profissional, o profissional falou que aquele lote é possível fazer o que ela quer, então comprou o lote ali avalizado com um profissional e com esse lote comprado, a gente faz um levantamento, chama plano altimétrico. Tá? Aí nós vamos chamar o Diógenes, né? Que veio aqui semana passada. Ou outro profissional. Tá, então. Um levantamento plano altimétrico, onde você levanta a topografia do terreno. Saber como que é o desnível dele, se ele é em aclive, declive, se ele é plano. E com esse plano altimétrico se passa para o arquiteto, né? O engenheiro civil projeta a arquitetura também, mas hoje em dia nós estamos passando por... tem uma arquiteta que é nossa parceira, passa para ela e ela desenvolve o arquitetônico. Certo, projeto. Né? O arquitetônico. A gente fala que o arquitetônico ele é o mestre, né? É o projeto base de todos os outros projetos. O pessoal chama a planta da casa. E eu sempre aconselho, por exemplo, gente, pega aquele desenho e discute com a arquiteta, olha, pensa, sabe?
de Analisa bruxa. direitinho. Analisa direitinho, porque você vai viver ali, né? Conversa muitas vezes com os homens primeiro e fala assim, ó, troca ideia com a patroa, né? Porque você sabe que a última palavra é sua, né? É sua, né? Sim, senhora, né? Isso é famoso. Então, troca ideia com a mulher. Imagina você na casa, o tamanho. Imagina os móveis que você tem hoje, se vão se adaptar lá no espaço, né? Eu tenho até uma história interessante para contar relativa a isso, que uma vez um casal muito amigo meu fez um projeto, fez com um arquiteto, fez o projeto e depois me trouxe para fazer o cálculo estrutural. E falou, eu fiz o cálculo estrutural, tudo, e fiz. Me pediu pra fazer o cálculo estrutural, fiz, mas aí eles falam assim, pô, mas você não falou nada da casa? O que você achou da casa? Eu falei assim, você tem noção dos tamanhos dos quartos? Você sabe o que é? 3x3. 3x3, sabe o que é 2,80? Sabe? Daqui até ali, faz o seguinte. Eu falei assim, faz o seguinte, pega a minha trena E vou medir. e vai lá pro seu apartamento lá, pra você ter noção de tamanho, pra depois você olhar o seu projeto. Eles moravam num apartamento alugado e iriam construir. Aham. Vocês voltam amanhã, depois vocês me ligam. Voltaram à tarde, desesperados. Tá muito Porque o que pequeno. eles tinham de móveis, o que eles tinham, Não ia caber. não ia caber na casa deles. Então mudou o projeto todinho. Já tinham pago o arquitetônico, tinha pago o estrutural, ia pagar de novo, porque ia mudar todo o projeto. Então eu falo muito isso. Então senta com o arquiteto, olha, pensa. O que não tiver de acordo, o arquiteto é pago para isso, para fazer, refazer. Eu já teve uma cliente minha que eu fiz 6 casas para ela no desenho. 6 casas. Tá doido. A 6ª casa voltou na primeira casa. Ela falou assim, essa mesmo. Pois é. Mas faz. Foi desse. A 6ª casa era a primeira casa com uma pequena diferença. Eu falei, pô, mas tá bom. Ela reviu e chegou à conclusão que era Aqui. o primeiro projeto. Então, mas eu sempre aconselho isso. Troca ideia, imagina, pega a trena, mede. Olha, aqui meu corredor dessa largura, meu quarto tá desse tamanho, meu closet, meu banheiro, né? Pensa Se vai ter escada, se não vai ter. justamente, né? O seu contexto de vida, Acessibilidade. né? Pô, você tá já Mais ficando um pouco idade, mais velho, vai subir escada, tem certeza? Tá novo, tudo bem. Vai querer uma casa térrea, uma casa de 2 andares, né? pavimentos, né? Ao contrário de todo mundo pensa, né? Uma casa de 2 pavimentos, ela é mais barata do que uma casa de 1 pavimento. Né? Por uma mesma área, né? A gente fala, vai construir uma casa de 200 metros quadrados. Se você fizer 100 embaixo e 100 em cima, ela é mais barata do que uma casa de 200 no plano. Né? Mas isso é o ponto de vista do custo. E ponto de vista de acessibilidade, de conforto. Então tem que olhar isso Levar em tudo. consideração. Então, eu falo assim, Interessante. né? A gente fala muito que o japonês perde tempo no projeto, ele projeta em 1 ano para construir em 6 meses. Aqui no Brasil tem muito o seguinte: Ao contrário. projeta em 6 dias para construir em 6 anos. Por quê? Começa a construir, não planejou, não pensou direito, Aí tem que fazer começa, alteração. quebra a parede, muda aqui, quebrou a parede, muda por instalação hidráulica, instalação elétrica, muda estrutura, vai mudando tudo. E só Então, vai atrasando o prazo. só atrasando prazo e O custo. prazo é custo, né? É. E então eu falo assim, gente, faz o arquitetônico e pensa e Analisa. e não tenha pressa. Eu falo muito isso, ó. Quem quer construir no início do ano, vamos começar a construir em abril, tem que começar a fazer projeto 1 ano antes. É bom no máximo segundo semestre do ano anterior. Você quer construir em abril de 2025. Aham. Então começa a fazer projeto agora. Agora. Começa a Você fazer vai projeto ter agora. tempo pra poder- Projeto, porque continuando a sua pergunta, Ronaldo, né? Faz o projeto arquitetônico, depois vem os projetos complementares, definiu o projeto arquitetônico. Tem certeza que é isso? Tem. Faz o estrutural, faz o elétrico, faz o hidráulico, faz o incêndio quando é comercial, né? Quando é prédio. Então faz todos os projetos. Com os projetos tem que aprovar na prefeitura, tem que ter o alvará, né? Construção. Isso é uma coisa que tem gente ainda pensando em construir legalmente. Não existe mais isso. Ah, não, não, tem. não dá. Não existe. É porque não a pessoa lá no existe isso. futuro, ela vai ter problema, É. porque ela vai ter precisar Do documentação. dia, eu recebo ainda mensagem, a pessoa diz, não, eu por enquanto eu vou construir, depois eu entro com o alvará. Eu falei assim, ó, infelizmente, dessa forma Não dá nós pra não trabalhar. trabalhamos, tem que estar com o alvará de construção legal. Que o CREA Perante tem, o CREA, tem a fiscalização, né? Eu faço assim, ó, vem cá, é questão de tempo.
ou mais cedo ou mais tarde, o CREA ou a prefeitura vão te embargar, vão te multar. Então, E além da denúncia, né? Dependendo do sim, vizinho. a denúncia, justamente. O que mais ocorre. Denúncia do vizinho. Então, se você parar pra analisar. olha esse prazo todo. É 6 meses. Eu falo assim, é mínimo. 6 meses é mínimo para todo esse prazo. Para o quê? Você começar a construir com todos os projetos ali. A pessoa começa a construir. Ah, precisa do arquiteto, precisa do estrutural. Tá aqui. Aí, entendeu? Então, Tem que estar pronto. tem que estar pronto, né? Chegar assim, não, pede para fazer o estrutural aí na correria. Aí não dá funciona. certo. Então, a gente tem que mudar essa questão. Tem que pensar em maior planejamento para ter uma obra mais eficiente, com menor custo, menor prazo, né? E falando de custo, né? Por exemplo, para o nosso público, o que é CUB? CUB. Custo unitário básico. É que o pessoal, a gente fala, quanto que é por metro quadrado? Né? E engraçado, Marcelo, você falar isso aí, porque eu recebo muito essa pergunta. Quanto que é o metro quadrado da Recomp? Recebo direto. Quanto que é o... E a resposta... A Recomp não tem preço por metro quadrado. Não tem. Porque é uma coisa que a gente fala muito para isso. Porque é igual a gente começou com a história aqui de a pessoa comprar o lote. Mas às vezes, antes de comprar o lote, a pessoa tem que saber o seguinte: eu tenho perfil para construir? Às vezes a pessoa quer comprar um imóvel pronto. Então, uma ideia básica. Qual a ideia básica ela precisa para decidir se ela vai comprar um apartamento, né? Uma casa pronta, ou vai construir a casa dela? A gente usa o CUB. Que é o quê? Eu falo as palavras mágicas, aproximadamente, é uma estimativa de custo, né? A gente fala hoje aí, uma casa, padrão bom, médio bom, padrão. A gente fala R$3.000 metro quadrado. Mas já fiz casa de... já fiz casa de 1.000, né? Em outros tempos, mas hoje dá para fazer uma casa de 2.000? Dá para fazer uma casa... Estou entregando uma casa de R$4.000 metro quadrado agora. Então, é um parâmetro, porque varia demais. Tipo de acabamento, terreno, estrutura, topografia, telhado. Você vai fazer um telhado colonial, é um custo, um telhado embutido é outro. Número de pavimentos, como eu falei aqui antes, influencia. Então, sim, você tem torneira que custa R$300, tem torneira que custa 3.000. Tem vaso de R$500, tem vaso de R$3.000. Então, varia muito isso aí. Então, mas a pessoa pensa assim, vem cá, mas eu quero construir uma casa de 200 metros quadrados. Eu falo assim, espera gastar 600 mil. Você pode gastar menos? Pode. Mas pega 200 e multiplica por 3.000. 600 mil reais. O que você prefere? Construir uma casa por 600 mil ou... não, porque tem um apartamento vendendo por 500 mil. Então ela tem um número. Para tomar de decisão. Mas não quer dizer que a casa dela vai ficar em 600 mil. A casa dela pode ficar em 600, pode ficar em 700, 800 ou pode ficar em 500. 550. 500 até. Menos de 500 talvez é difícil, né? Então, isso assim, só obra, sem contar o terreno. Isso é só obra. Só. 3.000 só. Então, assim, material e mão de obra. Material e mão de obra. Mas assim, se você consulta... O CUB, que o CUB é um número oficial. Ele não é... Ninguém tira ele da cartola. Onde você consulta o CUB? No Sinduscons de cada estado. Se você for na internet, você vai acessar o Sinduscon de Minas Gerais e tem lá CUB. Aí tem um CUB para casa residencial, né, padrão popular, médio, alto. Padrão. Tem para prédio de 4 pavimentos, prédio de 8. Tem a gente chama de projetos padrões. São projetos que você usa para estimar o custo daquela obra, né? Nós temos um empreendimento, o Edifício Monte Verde. Sim. A gente está executando. Nós usamos o projeto padrão que tem lá edifício, chamam H8, edifício para 8 pavimentos. Não quer dizer que o meu vai ter 12 pavimentos, mas não quer dizer que ele vai ter... Mas o custo médio... O custo você usa esse, mas o padrão... O padrão, por exemplo, tem lá o baixo, o médio e o alto. Eu usei o médio. Então, ele é um padrão para se estimar o custo da obra. Né? E aí te dá uma noção de quanto que é o investimento que você vai ter. Não quer dizer que é a conta final, mas você tem que investir. Porque assim, a gente fala com muito critério e isso tem que ressaltar isso muito com o cliente, sabe? Porque o cliente pensa que a gente está passando preço. Não é preço. Né? O que eu falei é o seguinte, a Recomp não tem preço por metro quadrado. Agora, se uma pessoa me entregar um projeto arquitetônico, o projeto estrutural, pelo menos esses 2 projetos, a gente consegue orçar para ela.
Por isso que cada obra Tem um é um projeto, é um orçamento, né? diferente. A gente fala que é a indústria da construção civil, mas é indústria, realmente uma indústria. Mas o nosso produto, né? A gente fala aqui, ó, a caneca aqui é feita na indústria, tudo igual. O nosso produto, cada um É diferente. e a gente não consegue fabricar na indústria e trazer e vender para o cliente, né? Ele é fabricado no local, Aqui no local. né? Com todas as suas particularidades, ainda é muito artesanal ainda. Estamos industrializando, mas realmente a gente tem que é dessa forma, né? Então é indústria, mas cada obra, se você construir um prédio igualzinho ao outro, de um lado, num terreno e outro do lado, vão ter diferenças na construção. Tá certo? Legal. Falando agora um pouco também, que eu acho que encaixa nessa questão de precificação, falando um pouco também sobre a topografia do terreno, né? Eu acho que você adentrou um pouco sobre esse assunto, né? Falando sobre, às vezes a pessoa pega um aclive alto, um declive, na verdade, um declive alto, tem que construir com mais de um pavimento ou 2 pavimentos ali para poder suprir a necessidade de uma casa térrea, né? Mas qual que é o ponto de vista hoje da engenharia? Existe um terreno ideal ou é de acordo com o projeto? Qual que é a topografia que eu vou gastar menos hoje? Olha, Ronaldo, realmente sim. A topografia que você gasta menos é o terreno plano. Isso é fato, né? Mas, igual a gente falou, Barbacena não tá subindo, não tá descendo, então você tem muito. difícil, Você tem um né? lote em declive ou um lote aclive, né? Pensando nesses 2 cenários aí. Sim, olha, primeiro é o seguinte, nenhum é inviável, todos são Dá pra viáveis, construir, né? Dá para construir. De uma forma geral, o terreno em aclive, você vai entender mais as suas expectativas quanto a custo, quanto a construção, O estilo da obra o também. estilo da não- obra, né? Mas tem Aclives. jeito. Mas, por exemplo, até comentei que o do edifício Monte Verde, a gente comprou o lote em declive porque a gente queria As garagens 3 de ba- subsolos de garagem. de Então, garagem. ele atendia a nossa expectativa. Eu falei de uma forma geral o aclive, mas esse terreno, o declive atendia para nós. Porque ele realmente propicia construir esses 3 subsolos. Né? Quer dar um pause aí pra resolver? De quem? Anota aí os segundos que você vai ter que fazer esse corte. O meu também? Calma aí. Calma dele, né? Meu voltou? Você tem que apertar. Voltou? 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 E o Marcos Flávio também? Tá tranquilo aqui? Pessoal? Então, Tá. a gente tava falando do Monte Verde, que o terreno lá, ele atendia o seu projeto, a sua necessidade, que eram Exatamente. as É, 3 porque- níveis de garagem. Mas você pega um terreno plano, você vai ter que escavar, né? Isso acontece muito em São Paulo, onde um metro quadrado é caríssimo. Caríssimo, né? né? Você pega lá na Avenida Paulista, a pessoa pega um terreno plano e ela escava lá 6 subsolos. Você imagina, Né? tira terra Terra. de 6 subsolos. É muito- mesmo? Eu trabalhei em São Paulo e eu já trabalhei em obra assim já. Você faz parede de diafragma, você faz uma contenção com o terreno sem cortar nada, você faz uma contenção com o terreno ainda intacto ao redor de todo o lote e depois tira a terra. A tiranta, as paredes diafragmas, são obras assim. Mas por quê? Cada caso é um caso, eu sempre fala isso, porque lá 1 metro quadrado de um lote é um valor astronômico. Então ele pega aquele lote, Ronaldo, e usa todo o potencial dele que ele pode dar. Mesmo que isso custe muito, fica uma obra caríssima, mas ele consegue vender. Porque né? é São Paulo, né? São Paulo, Outro então- mercado, né? Então, eu falo muito isso, né? Às vezes a gente vê muitas ideias de cidade grande vindo para Barbacena. Tem que ter São atenção públicos com isso, diferentes, né? né? Então, tá em Barbacena. Barbacena é Barbacena. BH é BH. Juiz de Fora é outro nível. Justamente. Então tem que... não, né? Tem uma moda, às vezes, né? De um apartamento pequenininho, sem Compacto, garagem, compacto e tudo. Tem que ver se isso Tem público, tem né? público em Barbacena, se isso vai adequar A necessidade, As né? culturas, né? Então- Culturas são diferentes, né? culturas, né? Barbacena ainda, você consegue ainda, de uma forma geral, você tá na sua casa, você tem, sei lá, em média, 20 minutos, você tá no seu Você trabalho. atravessa a cidade, Eu praticamente. consigo almoçar todo dia em casa, graças a Deus. É um diferencial. Isso É grande, bom Você não demais. consegue, É você não bom consegue. demais, É. né? Isso Então, tem que ter tem que analisar o contexto, a particularidade. Então, por exemplo, quando você vai fazer um empreendimento de apartamentos de prédio, o que você analisa?
Eu quero lançar um prédio. O que você analisa? Primeira coisa que você vai analisar. Então, voltando àquilo que eu falei, começa a pensar o que eu quero, Qual público você vai atingir? qual que eu quero e o que eu quero de projeto. Eu quero construir um prédio de tantos apartamentos, eu quero construir. Aí eu vou procurar o lote Que vai se que, adequar. que me atenda. Legal. Né? Então, primeiro você define o projeto. Isso. Depois do projeto, você vai buscar o lote na região Não que você acha elabora que o projeto, encaixa aquilo logicamente que não elabora o projeto. Na mente. Começa a pensar o que eu quero de projeto, né? Porque a elaboração do projeto vai ser com um lote ali, igual eu falei. Faz o levantamento do plano de metro, aí eu faço o projeto conforme o lote que eu tenho. Mas eu começo a pensar no lote que eu vou comprar, pensando no que eu quero de edificação, né? Num prédio, por exemplo, o limitante de prédio muitas vezes a garagem, né? Se você quer 2 vagas de garagem, se você vai. Pelo que você está pensando, você vai ter que colocar 20 vagas de garagem. Então vão ter 10 unidades. Né? Entendi. Então é o limitante. Mas eu quero ter mais unidades, mas não pode. Não tem espaço. Se você quer ter 2 vagas de garagem, você tem só 20 vagas de garagem. Então passa por isso tudo, né? Não, isso é verdade. Entendeu? Então você tem que pensar no que você quer. Eu quero um pavimento, igual a gente entregou uma unidade mais popular lá no Monte Mário, o Aliança. Aliança, né? Né? A gente era mais popular e queria o quê? O prédio apoiado, né? Sem pilotis, que é o espaço para garagem. Ah, né? tá. As garagens seriam externas na frente e descobertas pelo padrão de obra, pelo o público que a gente estava querendo atingir. Tudo para baratear a obra. Então fizemos lá um prédio em alvenaria estrutural, que é uma tecnologia também, igual eu falo, é um outro tipo de estrutura. A gente trabalha com existe estrutura de concreto armado, estrutura metálica, tem a alvenaria autoportante, que é a alvenaria estrutural, que é a alvenaria que sustenta o prédio. É um prédio que não tem pilar, não tem vigas, né? A parede se sustenta uma em cima da outra, né? Ela é muito indicada para vãos menores, uma arquitetura menos arrojada, então ela é bem indicada. Então, lá nós fizemos assim, o nosso lote. Um lote plano. Atendia, né? Pode ser um lote em declive, por exemplo. Inclusive, né? a gente participou lá das vendas e a gente viu que realmente o empreendimento em si foi muito bem feito. Ele foi olhado detalhes, a gente viu lá que realmente ficou muito bem feito. Parabéns. E aí a pergunta, vai replicar esse... Vamos replicar sim, já estamos com outros lotes aí para lançar, a gente tem uns lotes aí e estamos querendo atuar muito nessa faixa, né? Você falou isso é importante, viu, Ronaldo? Do dia uma cliente falou assim comigo, a gente está vendendo a gente conseguiu uma casa para vender em Campo Lide, e a cliente falou, pô, mas ela assim, foi franca, você parece que construiu para você mesmo. Então a gente sempre constrói pensando que eu vou morar, que nós, né, da Recomp, iremos morar ali. Eu sempre penso isso. Pô, eu falo que até com o meu mesh shop, você vai morar aqui na sua casa? Você quer ter esse problema? Então não vão deixar isso acontecer, né? Sempre frisando isso como se fosse coisa pra gente morar. Então, a gente sempre tá no equilíbrio ali entre custo e margem, né? Sim. Preço de venda, margem de lucro, mas a gente sempre não abre mão da qualidade. Né? Agora, beleza, então você constrói com o melhor material, levando custo-benefício e tal, mas depois que o cliente entra para o imóvel, vou lá para apartamento ou para casa, quais são os cuidados que ele precisa ter para que essa casa permaneça, assim, tem uma boa manutenção, que ela não dê problema daqui 5, 7, 8 anos? O que é o ideal um cliente que comprou um apartamento ou uma casa, que cuidados que ele tem que ter? Perfeito, Marcelo. Então, é ótimo você questionar isso, porque a gente bate também muito nisso e divulga muito isso. A questão de manutenção das edificações. O brasileiro tem a cultura de dar muita manutenção no carro dele. Ele compra o carro dele de 5 mil lá e faz revisão, 10 mil. Qualquer barulhinho que ele escuta, ele vai... Mecânico, né? Não quer que o carro gasolina, bate no sol, né? Tá aditivado. Não, nem no sol pode ficar, né? Não pode ficar no sol, não pode. Né? Então... eu falo assim, gente, pega essa cultura da manutenção do carro, né? E pega essa cultura e leva para as obras de para o imóvel. Ele merece a mesma manutenção. Talvez a unidade não é o quê? Não é o quilômetro, né? É a unidade anos. É tempo de vida. Tempo de vida, mas a pessoa pensa o seguinte, não, o carro não pode ficar no sol, mas concreto, não pode ficar o resto. Negativo, né? Vai ficar no sol, lógico. Então tá sujeito às intempéries. Certo. Então, o concreto, o seu material rígido, ele deforma, ele fissura, ele trinca.
Os revestimentos sofrem agressão do tempo, dilatação. Então tem que ter manutenção, tem que ter sempre as vistorias, né? Nas instalações hidráulicas, nas instalações elétricas. A gente vê muito caso de incêndio, problema de instalação elétrica. Um professor meu que falava, né? Tem 3 problemas em obra: água, água e água. Se for ver, é sempre água. É água, mas você pode ver, é um problema Telhado, no água, janela de água. Água que entra, uma fissura que entra, né? O tubo que rompeu, água, ou tá entupido, mas se não existe água, não haveria esgoto, então tá problema do umidade, acidente. Então, e primeiro a gente tem que prever o seguinte: muitas dessas manutenções você consegue prolongar a vida útil da edificação durante a obra, né? Num projeto bem feito, bem detalhado e uma obra bem executada. Mas por melhor que seja, né, executada, outra coisa, eu não falo que não existe obra perfeita, não existe, nunca, não vai existir, porque é feito pela mão do homem ainda. É um homem perfeito, né? Um pedreiro com uma mão de um jeito, outro com outro, então não é perfeito, mas a gente procura a perfeição. Mas a manutenção é imprescindível. A pessoa tem que preocupar realmente. Pintura, você não troca o óleo de 5 mil, então faz a pintura, por exemplo, de 5 anos, né? Pintura não é só estética, é uma camada de proteção, uma película que você impermeabiliza o seu reboco, a sua parede, né? Além da pintura, o que inclui mais uma manutenção? Por exemplo, você falou do concreto, o que você sugere? Ou a pintura já faz boa parte dessa manutenção? Não, por exemplo, tem prédios que não são pintados, são revestidos com cerâmica, então tem um plano de manutenção que talvez ele seja mais espaçado do que a pintura. Então você tá manutenção em rejuntes, os rejuntes começam às vezes a soltar, penetra a água, na penetração da água, a expansão do revestimento cerâmico, com isso ele começa a se deslocar, desplacar, cair embaixo, né? Tá. Isso tudo por causa do rejunte. Uma coisa, por exemplo, simples, você pode dar manutenção antes, né? E hoje a gente, você tem, na verdade, né? É uma coisa ainda, igual fala, a indústria, tem a indústria automobilística, tem a indústria da construção, são indústrias. Sim. A gente realmente, infelizmente, a gente está muito atrás da indústria automobilística, por exemplo. Você não compra um carro, não recebe um manual de garantia? Tem. Então, hoje já existe obras que já entregam o quê? O manual de uso e garantia da edificação. Isso é interessante, hein? Como que você tem que... o plano de manutenção do rejunte da fachada. De tantos anos. Tem que fazer isso, né? isso. Limpeza da caixa de gordura, né? Limpeza da caixa d'água, que é uma coisa que envolve diretamente a saúde, né? Telhado também. Telhado, rufos, condutores de água, tudo isso tem que fazer manutenção e conferir, porque a pessoa pensa que por ser feito de concreto, que nunca vai precisar de... lá é para sempre. Nunca vai ser para sempre. Você pega uma obra aí, entrega e vai 6 meses depois. Não precisa ser 6 anos, 6 meses depois. Você vai ver, por melhor que seja executada. Não é nem vídeo de construção, não. Você vai ver lá que a tinta não está com o mesmo brilho, o rejunte já não está com o mesmo aspecto que você entregou, né? Então, é importante. Isso tem que ter isso em mente. Tem que ter isso em mente, porque quanto mais demorar para fazer manutenção, quando você fizer a intervenção, vai ser muito mais caro do que você fizer um plano de manutenção periódico ali. Deixa eu pintar minha casa aqui, deixa eu limpar a caixa de gordura, deixa eu ver como estão as instalações, olhar o meu telhado, né? Tem uma umidade ascendente que a gente consegue combater isso durante a obra, mas se não combateu, você tem algumas formas de corrigir. Eu lembro que lá no Aliança vocês falaram sobre a base, vocês revestiram a base lá com material. Interessante para não subir a base, justamente. A umidade, né? A gente chama de umidade ascendente, ela sobe por capilaridade e atinge. A gente vê, o pessoal muito fala umidade de rodapé. Isso é uma coisa que realmente, assim, de 90% das vezes, você tem que fazer durante a obra. Na construção. Depois, você consegue uns paliativos de corrigir que podem dar certo e podem não dar. Depende muito do grau de umidade, da força da sua umidade ali. Então, a gente faz isso durante a obra, né? Então, essa correção tem que sela a sua fundação para que não suba umidade nas paredes. Então, excelente. Lógico que tudo passa por uma execução de obra com qualidade. Mas mesmo com a melhor qualidade, é imprescindível a manutenção das edificações. Excelente. Sobre agora a construção de prédio,
né? A gente sabe que existem algumas modalidades, né? Sim. Eu queria saber de você quais são as modalidades hoje que existentes, né? E qual que você costuma trabalhar? Então, Ronaldo, no mercado, assim, de uma forma geral, as modalidades de construção, de contrato, né? De contrato. Você pode contratar uma obra por empreitada. O que é uma obra por empreitada? Empreitada. Aí tem a empreitada global. Uhum. O que é a empreitada global? É quando você fecha um preço para entregar a obra totalmente completa, fornecendo mão de obra, material, equipamento. Empreitada global. Completo. Né? O dono da obra só vai pagar Vai pagar, vou fazer a casa por 600 mil. Pronto. Te entrega prontinha. Ele precisa lá visitar? Ele vai visitar, assim, como contratante, como fiscal de obra, é bom. Mas eu falo o seguinte, qual a característica dessa obra? É uma obra que depende de ser muito bem detalhada, né? Pra não ter surpresa Isso. depois lá no Então, final, um projeto muito bem feito, muito detalhado. Bancada vai ser o quê? Granito, siena, né? Os pisos vão ser rodapé, vai ser piso vinílico, piso laminado. Tem que especificar a obra todinha. Primeiro, aí que eu falo, por isso, para orçar. Por isso que não existe preço por metro quadrado. Sim, claro. Com você sabendo, vai ser granito na cozinha, porcelanato na sala, piso vinílico nos quartos. Então você tem que orçar isso. Né? Então depende de uma obra que seja muito bem especificada. Na prática, não acontece muito isso no mercado particular. Acontece isso no mercado público. O poder público, quando ele contrata uma escola, nós já fizemos muitas escolas já. Ele tem que falar assim, a escola vai ficar em 1 milhão. Então, ele tem que especificar todinho. Aí, então, realmente, ele faz uma planilha e especifica. Você sabe tudo que você vai fazer. Ele te entrega um projeto hidráulico, quanto de tubo que eu vou gastar, quanto de fio. Tem que ter muito o diâmetro dos fios, dos tubos, o tipo de acabamento, o tipo de pintura, a cor da pintura, até a cor. Então, depende que seja muito bem especificado. Então, no mercado particular, na prática, a gente usa muito a empreitada de mão de obra, onde o cliente compra o material, sabe? Ele compra o material e a gente faz a Excelente. Então, esse é a modalidade empreitada, onde ela se ramifica nessas duas. A global e a só de mão de obra. E a outra modalidade que a gente também executa muito, a gente executa muito empreitada, mas executa muito também obra a preço de custo por administração. O que é? É a obra que você paga o custo dela. Você vai construir sua casa, você vai pagar o custo dela mais a taxa de administração. Que é uma taxa aí, em média, varia aí de 10% a 15%, onde você remunera o construtor para ele executar sua obra. Né? Essa administração, ela inclui o quê? Ela inclui a admissão dos funcionários, o controle da obra do ponto de vista técnico, né? Compra, venda. A compra, tudo. Venda não, compra. Compra de material, essas coisas. Quem compra é o dono da obra. Não, a gente compra. Ele vai escolher. Mas ele que vai pagar. Isso. A gente compra, lógico, com o recurso dele. Né? Então a gente compra o material. Eu brinco o seguinte: o cliente ele vai visitar a obra também. Vai só visitar. Só e olhar se ele tá gostando. Ele não precisa se preocupar quantos sacos de cimento, a parte de quantos contabilidade, a gente vai fazer. Então ele vai pagar esse custo. E sobre esse custo, vamos supor, é um controle mensal. Se no custo lá da obra no mês deu 10 mil reais o custo da obra material, deu 5 mil de material, 5 mil de mão de obra. Só um exemplo, né? E quanto que é a taxa de administração? 15%. 15%. Então, mais R$ 1.500 de taxa de administração para remunerar. Eu sempre falo que é uma relação, para construir obra por administração, é uma relação de confiança. Sim. Você precisa de ter um construtor, né, um engenheiro, uma construtora conhecida no mercado. Confiável, né? Confiável, idônea, né? Porque ao mesmo tempo que o cliente ele vai confiar naquele custo que é apresentado. Porque a gente vai comprar tudo. E no final apresentar uma planilha. Porque eu falo, às vezes um médico quer construir e fala que quer cuidar da obra. Eu falo assim, doutor, você não tem tempo. Seguinte, vai trabalhar para ganhar dinheiro, né? Nem vai e paga alguém para construir para você. É verdade. Então ele não tem controle de nada. Se ele trabalha com um consultor que não é idôneo, que não é honesto, aí o barato pode sair caro. Pode ser fraudado, né? Ele depende muito realmente de um consultor honesto, que apresente os custos ali reais, né? Chegou um caminhão de areia, é um caminhão de areia. Eu não vou apresentar caminhão de
2 caminhões de areia. Então, depende, eu acho que é uma relação muito de confiança. A obra de administração não é para qualquer perfil. Qualquer empresa. Tem cliente, por exemplo, porque também tudo tem uma vantagem e uma desvantagem. Qual que é a desvantagem? Qual que é o custo final? O custo final, eu vou te dar uma estimativa, igual eu falei antes. A empreitada não, eu falo que eu vou construir sua casa, Marcelo, e a sua casa vai ficar 1 milhão, mas a mão de obra eu vou fornecer, por um exemplo, 500 mil, um exemplo. Uhum. Então, pronto, fechei. Aconteça o que acontecer, Eu tenho que entregar. eu vou entregar por 500 mil. A obra de administração, sua casa vai ficar aproximadamente 1 milhão. Pode ficar mais caro? Pode. Pode ficar mais barato? Pode. Pode. Né? Mas é um tipo de obra que realmente ela flexibiliza muito a relação cliente e construtora. Porque eu falo o seguinte, os funcionários estão por sua conta. Tá certo? Então, eu já tive cliente já que comprou, teve o projeto do banheiro, revestiu o banheiro, comprou o acabamento lá, a gente comprou pra ele escolheu. Não tudo gostou. prontinho, nós ficou prontinho. Eu não gostei. Olhando direitinho, ele chegou aqui assim, eu entrou dentro do banheiro assim e falou assim, Pode tirar. ô Marquinhos, quebra tudo. Eu falei, quê? A gente quebrou um banheiro enorme de casal com hidromassagem, quebrou Não. tudo grande. Não gostou? Tudo porque ele não gostou. É. Administra- Agora, se eu tivesse para empreitada, eu falava, Ai, não, Ó, então vamos negociar, vou né? negociar, né? Você vai me pagar para eu quebrar Quebrar você e pra fazer. e depois fazer de novo. Tá me entendendo? Então, é. é isso. Então nada é perfeito. Tem cliente que fala assim, não, eu não trabalho assim, eu gosto de saber o que eu vou gastar, porque eu reservo o dinheiro e pronto. Beleza, então você indicar fazer empreitada. É. O outro, então... Mas assim, você falar assim, o que eu faço mais? Sinceramente, parece que é meio a meio. Eu faço muito de empreitada e faço muito de administração. Olha que legal. Ultimamente tem feito muito de administração, porque a gente pegou um nome no mercado, graças a Deus. As pessoas conhecem a gente, confiam na gente. Então, eu falo que um dos requisitos de administração é essa confiança no construtor, na idoneidade dele de construir ali e apresentar o custo real da obra, né? E que aí a pessoa pensa assim, então quer dizer que quanto mais caro ficar a obra, mais você ganha. Verdade. Isso é verdade. Mas quando a gente negocia e fecha a obra de administração, a gente faz de tudo para ficar o mais barato possível. Então, nesse gerenciamento, você perguntou, Ronaldo, o que a gente faz? Toda cotação, vai comprar... Um piso. Você não vai no primeiro. Você faz um orçamento. Apresenta, passa pro cliente, ele olha a cotação. Ó, esse aqui. A gente fala assim, ó, vamos fechar numa barata. Tá de acordo? Tá de acordo. Show. A transparência nessa modalidade é fundamental. Coisa que a empreitada não fornece, né? Porque a empreitada, a pessoa que te contratou mão de obra. O resto você tem que correr atrás de tudo. De tudo. Então Justamente. tem 2 lados da moeda. Sim, tem 2 lados da moeda. 2 lados da moeda. Então, você empreitar, por exemplo, Depende do perfil do cliente, né? mesmo que ele compre tudo e fala assim, eu vou sentar o piso. Mas aí chega arquiteta, né? Não, a gente tem uma relação boa com os arquitetos, né? Mas chega a arquiteta lá que é um piso todo desenhado, todo paginado, cheio de detalhe para lá e para cá. Aí eu falo assim, não, mas eu dei o piso, eu dei o preço para sentar piso aqui, Sem normal, detalhe, sem detalhe. Aí, Sem firula. aí tem que negociar. Aí começa a perder a flexibilidade, você entendeu? Então, Porque assim, aí o cliente vai ficar achando que qualquer coisinha que a arquiteta fazer, você quer ganhar em cima. Mas não é isso, é Não porque é ganhar em foi cima, fechado antes. você estimou um custo, fez orçamento. Então Muito você bem. provou aquilo ali. O outro vai ficar mais caro. E sim, agora o interessante, então vocês entenderam realmente que essas duas modalidades de contratação. E uma coisa que a gente faz muito nas obras é dividi-las em fases, que é muito importante isso. Igual eu falei anteriormente, é importante repetir que você não está comprando um carro, um celular, uma roupa, está comprando uma casa, que é um valor grande, é o sonho, e que é bom, eu falo muito assim, vamos dividir em fases, né? Porque com isso tem a possibilidade do cliente conhecer a construtora. Sim. E a construtora conhecer o cliente. Então, basicamente, a gente divide em 3 fases uma obra. Vamos lá. Primeira fase. Primeira fase é a parte o quê? O bruto da obra que a gente chama, que é a fase de fundação, estrutura e alvenaria, o grosso. Laje. Até a laje. Bateu a laje, pronto, até é a a primeira laje. fase. Aí nessa parte, aí, pensando em empreitada, você já recebe a primeira parte. Eu posso fazer essa primeira fase tanto em empreitada, Como preço custo. com a administração preço de custo.
Então Certo. não muda. Então se for... é fase que pode ser executada tanto de uma forma como de outra. Nessa fase, a empreitada ela é muito comum. Por quê? Não tem muito o que escolher. Não tem muito ajuste para ser É feito. aço, concreto, tijolo, cimento, areia. Não tem muito o que, né? Tá? Então, primeira fase. A segunda fase, a gente chama deixar a obra prontinha para o acabamento. O que é? Rebocar, fazer o contrapiso, os marcos de porta, fazer os arremates de janela, os peitorisos de janela, né? Qual que é o Telhado, nome- qual que é o nome telhado da tá na segunda segunda fase. Qual que é o nome dessa segunda fase? Seria um acabamento de alvenaria? Pré-acabamento. A gente chama de, Mas deve passar a hidráulica, deixar vai passar a instalação elétrica, hidráulica, passar as mangueiras, as tubulações de elétrica tá. sem a fiação. Tem a fiação. Né? As caixinhas, os quadros, né? Ou seja, Ronaldo, essa fase é deixar ela prontinha pro acabamento. Né? Deixar prontinha. É deixar. Tá prontinho pra me colar um piso? Tá. Pra me pintar? Tá. Então deixar prontinho. O telhado tá previsto. As instalações hidrossanitárias estão todas na segunda fase também. Telhado também? Telhado também. Telhado também tá incluído na segunda fase. Legal, legal. Então, e a terceira fase, que é o acabamento. Né? Os revestimentos, pintura, as janelas, as esquadrias, as portas, né? As bancadas, tudo isso aí na terceira fase. A terceira fase o que não impede, desculpa, Marcelo, Vamos lá. não impede, isso não gera prazo. Isso que eu ia perguntar. Não sofre solução de continuidade. O que a gente fala muito? Quando você faz você fecha a primeira fase. Deu tá dando certo, gostou da construtora, Vamos pro gostou do segundo. cliente. No finalzinho dela, a gente já fecha a segunda fase. Até porque também, igual eu falei, é difícil pegar um projeto que não tem alteração. Nessas 50 casas que eu aí. eu acho que até hoje eu não peguei um. Uma que não deu uma adoração. Peguei um cliente uma vez e falou assim: ó, Marco, eu estudei essa casa há 2 anos para dela, não vou mexer um centavo. Coitadinho, foi o que mais mexeu. Quanto que mais mexeu? Depois que a patroa entrou em ação, Aí. começou a visitar, falou assim: uai, o quarto é desse tamanho? É. Ah, tá. Aí começa, né? Ah, tá. Aí eu volto no outro dia. Pode ficar à vontade. Volta no outro dia, não, vamos ajustar. Então, ocorre essa modificação na primeira fase, você no final da primeira fase consegue já fechar a segunda fase. Tá certo? Fechou a segunda fase, começa a executar a segunda fase. Legal. Nessa fase já vai se conversando sobre os acabamentos, que é importante. Que aí a pessoa já tem uma noção, já tem um Não, tamanho, espaço. né? Porque, por exemplo, você vai fazer um contrapiso, você tem que preparar, você tem que saber que você vai revestir, vai receber um piso vinílico, a espessura é uma, um piso laminado é outra, um porcelanato é outro, um granito é outro. As suas esquadrias vão ser o quê? Vidro temperado, alumínio, PVC, madeira, ferro, né? Então, quer dizer, tudo já começa a preparar ali pro acabamento. Então, a segunda fase. Então, no final dela já se fecha a terceira fase e faz. Então, não sofre prazo. Eu gosto muito de dividir a obra assim. Porque. Fica bom para as duas partes, né? E o principal, Marcelo, é o ponto de vista financeiro. É difícil alguém ter recurso hoje para executar uma obra do início ao fim. A pessoa fecha a primeira fase comigo e fala assim: ó. Vou aguardar. Segura as pontas. Segura as pontas. Vou parar lá. Falando nisso, a Caixa tem um para aquisição e construção. Sim. A pessoa compra terreno e constrói. Sim. Você também atua nesse mercado? Atuamos. Não indiretamente com a Caixa, a gente atua diretamente com o dono da obra. O cliente. Ele consegue esse financiamento, recursos. Isso, o crédito, né? O crédito. Mas uma coisa também que eu friso muito, eu falo o seguinte: a Caixa financia uma casa, eu falo, brincar, arroz com feijão. Aí se o cara quiser. Com pouco sal ainda. Se o cara quiser um pouquinho a mais, ele tem que ter um recurso próprio. Porque construção, por exemplo, a Caixa trabalha com modalidade, né? Construção. Beleza, financia. Mas você tem que fazer E depois ela para vai te- vir o engenheiro Isso, medir, medir e depois o cliente receber. Isso. Então, Ele tem que ter alguma coisa, tem que ter ele tem que ter uma recurso. coisa para Tem que ter um capital para girar ali. Tem. Entendeu? Quando me perguntam uma porcentagem, isso é muito subjetivo, é muito particular de cada cliente, mas eu falo que no mínimo 50%. Né? A Caixa financia uma casa, você põe na planilha lá, granito. Ela te paga o granito cinza durinho, mais barato. Quero pôr um granito mais caro, vai sair do seu bolso. A diferença. Entendeu? Tem a planilha lá, porcelanato.
O porcelanato mais barato que ela te financia. Ela te financia esse. Eu quero pôr um porcelanato mais caro, uma marca melhor, um piso maior. É a diferença. Você É a vai diferença. E isso eu falo que obrigatoriamente tem que ter. Varia muito. Pode ser 20%, 30%, 50% a mais. Mas tem que ter um recurso a mais. Construir exclusivamente com o recurso da Caixa. Não vou falar que é impossível, não. Mas vai ter que enxugar bem o projeto, enxugar bem. Ele tem que combinar com o construtor isso. Aí realmente é uma coisa que a gente não se adaptou. Teve uma vez uma cliente que falou o seguinte: olha, eu vou combinar com você o seguinte, a Caixa me paga, eu te pago. Aí né, não dá certo. Porque tem a burocracia, tem os atrasos, a gente depende de como é que tá a documentação do cliente para passar, depende da vistoria do engenheiro credenciado, né? Eu sei que isso tá mudando muito. Tá mudando muito. Tá melhorando. Eu nem tô muito por dentro de como que tá hoje, não. Mas nós já fizemos muitas casas financiadas pela Caixa. Já fizemos. Mas o cliente sempre tinha um recurso ali com ele. Depois sempre ele esperava da Caixa. Por isso que então, tem que ter uns o meu 20, contrato era 30%. com ele me pagava, ele recebia da Caixa. Então, por isso tem que ter um aporte que é interessante. Pra poder... Não só para ter esse capital de giro da obra, como você poder fazer um a mais na obra. Né? Um a mais. A Caixa vai financiar essa quadrilha de alumínio. Sim, a mais barata possível. Né? E a finalidade, eu entendo. Vou falar Caixa, não, que são os bancos, né? A finalidade é dar habitação para todo mundo. Eu entendo o banco. Ele não tá ali para fazer graça, né? Como diz. Mas ele vai te dar uma condição de ter uma casa habitável, boa, vamos falar assim. Mas se a pessoa quiser agregar valor nela, ele precisa ter um recurso ali. É interessante. Excelente. Deixa eu fazer uma pergunta, mudando um pouquinho, sobre telhado. Hoje uma casa, qual que você sugere? Telhado embutido, telhado de amianto, de telha galvanizada. Hoje tem que se falar também sobre manta, alguns mercados fora, manta. O que você recomenda? Fica à vontade. Vai lá. Qual tipo de telhado? Que tipo de telhado hoje que você acha que é interessante? Custo-benefício hoje? O que tem sido mais usado? Então, aí são duas perguntas bem diferentes. Então, mais uma, depois mais uma. Primeiro, depois você vai na minha. Então eu tenho que responder a sua primeiro, para responder a dele, né? Vai lá. É o seguinte, a arquitetura hoje, ela realmente num... Eu sou engenheiro, não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas a arquitetura realmente está muito para volumetria, linhas retas. Respondendo a sua pergunta, os telhados, eu te falo hoje que... sei lá, vamos falar 80% hoje são embutidos. Para atender hoje a arquitetura que está se executando mais hoje. Lineares as linhas, né? Dá uma volumetria, esconde o telhado. Certo. Então, realmente mudou assim, drasticamente isso. Os telhados são... Antigamente você via muito duas águas, colonial, né? Colonial. Hoje não. Não, colonial antigamente marcava uma casa, né? Era. Pô, olha que casão, telhado colonial. O público do você vê que casa velha. Casa no próprio Seolim lá, tem muitas com telhado colonial. E são casas maravilhosas. Mais antigas. Mais antigas. Mais de 20 anos. Vai em obra nova pra você ver. Não existe. É muito difícil. É difícil. Muito difícil, muito difícil. Então, tá se praticando muito isso. O tipo de telha que está sendo mais usado é a telha metálica, tá? Você pode pôr uma telha... Se tiver laje, tem aquela sanduíche também agora, né? A telha termoacústica, né? Ela dá um isolamento acústico e térmico, principalmente. Você tem lá no miolo vários materiais. Tem um PIR, tem um isopor, tem lã de vidro, lã de rocha. E a diferença de preço é muito grande para essa metálica? Para metálica é bem grande. Metálico, o problema é a época de chuva, dependendo de uma chuva muito intensa, dá um barulhinho interessante, né? Olha, tendo laje, viu, Ronaldo? Não tem muita diferença, não. É mesmo? Não, sei não. Agora, realmente, a pessoa faz, às vezes, sem a laje. Aí eu indico fazer a sanduíche. A sanduíche, né? E colocar um forro de gesso, que ela vai ter um conforto térmico e acústico próximo de uma laje. Legal, né? Legal. E vai reduzir o custo. No final, se pegar, reduz custo, reduz peso de obra, reduz. Porque... Não vai ter a laje, né? Não vai ter a laje. Mesmo que a telha termoacústica é um pouco mais cara, ela não vai ser tão mais cara do que quando fazer uma laje. Entendi. Mas assim, é cultura, né? O brasileiro gosta de laje. Gosta de laje. Mas não tem laje, não. Fala assim, ó. É assim mesmo. O cara vendeu uma casa, a pessoa olha pro teto assim, a pessoa não conhece muito, olha pro forro de gesso e pensa que é uma laje. Aí a pessoa fala assim, aí vai comprar a casa e fala assim, mas é sem laje. Hein?
sem laje. Quer não. Aquele não é laje, não, é forro de gesso. Nem viu. Nem Nem viu. Não quer comprar. Não vai vazar. Não vai ter problema nenhum, vai ter conforto térmico acústico. Normal. Mais do mesmo jeito, mas é cultura. Cultura. É interessante, isso é interessante. Eu já perdi venda por causa disso. Que não tem lá. Já teve uma vez que eu cheguei no cliente, o cliente, nossa, que móvel bacana, e era tudo gesso. E o gesso todo em LED. Todo em LED, bonitão desenhado. Aí ele pegou, nossa, esse móvel é muito bacana, tal. Falei, pois é, interessante. Aí fui explicar um pouquinho depois, falar assim, ó, ele não tem laje aqui, é só o telhado, o gesso, só que o telhado também ele reduz o impacto acústico, né, e etc. Explicando. Ah, não é laje não? Ah, não, então quer mais não, vamos embora. É desse jeito. Exatamente. Cultura, gente. Olha que interessante. Aqui no Brasil não tem tornado. Não tem, né? A gente constrói como se tivesse tornado. É verdade. Aqui o legal é construir com tijolo, concreto, né? Tudo bem armado, bem coisa. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo madeira, vem um vendaval. Leva tudo. Eles constroem de novo rapidinho, né? Só talvez a gente deveria construir igual a eles e eles igual a nós. Cultura. Cultura, né? Verdade. Aí é por isso que eu falo que algumas tipos de novas técnicas construtivas ainda são caras, né? O steel frame, porque não tem cultura no brasileiro. Wood frame, né? Que é em construção em madeira, ainda é caro porque a gente não domina a tecnologia, não tem a mão de obra qualificada, né? Oferta e demanda, né? A gente volta não aquele tem demanda, a assunto oferta fica muito alta. Justamente. Volta aquele assunto de manutenção. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura, né? Por exemplo, wood frame, que lá usa muita madeira. Eles têm lá, você vai numa cidade e deve ter 20 empresas que dão manutenção. Por quê? Cupim, por exemplo. Verdade, é um problemão que eles têm lá. Problemão, porque tem cultura de manutenção, já tem empresa especializada. Você conhece alguma empresa especializada em casa que combate cupim? Barbacena, nunca vi. Bobear num grande centro você não vai achar. Tá me entendendo? Então, assim, tem que também olhar com muita calma e muito critério as novas tecnologias. Que vem, a pessoa pensa que tem que tomar cuidado. Lembra o contexto de onde que a gente está, né? Onde tá, o contexto da situação, a cultura e tudo, né? Então, mas voltando ao assunto do telhado, então tá usando muito isso. Agora, o telhado, realmente, o colonial, a gente fala uma coisa assim, básica, né? O colonial, quando o telhado dá problema, o colonial, de uma forma geral, ele joga o problema para fora da casa. Porque as caras estão externas. A cara furou, por exemplo, né? Uma cara deu um furo, um rufo deu problema, né? Tá fora. Você vai ver. Agora o embutido. Desculpa. O embutido, ele depende de uma boa execução. De ser muito bem feito, porque se realmente der um problema, aí a água cai na sua cabeça, né? Então tem que ter esse critério. Cai pro gesso, mancha o gesso, da barreira. Agora, ele é mais barato também que o colonial, bem mais barato. Você gasta bem menos estrutura, bem mais barato. Então, realmente, hoje ele tá vindo realmente, assim, num contexto bom de que ele se adaptou às arquiteturas, um custo baixo, né? O que requer realmente uma execução muito bem feita para o cliente não ter surpresa. Né? Sobre mantas, você não tem feito, estudado? Não, a gente faz muito o seguinte, a gente põe muita manta aluminizada. Sim. Que é aquela manta que coloca no telhado, entre a telha e a estrutura, para dar um conforto térmico. Porque ela é bem mais barata que a telha sanduíche. E dá um conforto térmico ali na laje. A gente usa muito para laje. Usa também em casa que não tem laje. Ela é uma solução mais barata. E casa que não tem telhado? Então, isso que casa que não tem telhado. A gente viu também que tem um conceito novo aí agora de casa que não tem telhado. É só usar só a manta, só que com já um bem... leve declive. Estamos falando da manta que impermeabiliza. Asfalto, um revestimento aluminizado. O que você diz? Olha, tem essa tecnologia também, né? Realmente, a gente fica... Eu citando novamente um outro professor meu, ele fala o seguinte, que a melhor impermeabilização de uma laje se chama telhado, né? Porque as pessoas falam assim, bate a laje lá e fazem, nossa, minha laje não vazou.
Não vazou por enquanto. Um dia ela vai vazar. Pode demorar 1 ano, 2, 5, 10, mas um dia vai vazar. Porque a laje não foi feita para reter água. Lógico que não é para ficar vazando, mas a laje está vazando. É normal. O concreto ele fissura. É normal. Ele dilatação dele também. Quem impermeabiliza nele, ou um telhado, ou uma manta asfalto. Então, o telhado eu ainda particularmente considero que é a melhor impermeabilização. Porque no caso de impermeabilizar um telhado, você depende de empresas especializadas, mão de obra especializada. Porque que não é fácil. Barbacena não tem uma empresa que eu conheça, não. Né? Especializada nisso. E tem que realmente dar garantia, porque uma coisa que acontece muito numa laje que você impermeabiliza, acontece de dar uma infiltração que é num ponto, que você vê ela, né, tá pingando aqui na sua cabeça. Você pensa que ela tá aqui em cima. Não, o problema tá lá em outro lugar, você não sabe aonde, que a água tá percolando a laje e encontrou um ponto para vazar. Uma fissura que tem, ela vai lá e vaza. Então, assim, tem que ser muito especializado, tem que fazer os testes das normas, os testes de estanqueidade, sabe? Não é, assim, com todo respeito aos profissionais, mas não é chamar alguém da esquina, comprar uma manta e vai lá, passa uma maçarico. Não é assim, não. Porque depende muito. O telhado, ele já é mais difundido. O seu pedreiro faz, o seu carpinteiro faz, né? Então, eu, assim, ainda gosto muito do telhado. E a manta asfalto, aí você depende também de durabilidade dela também, né? Tem manutenção também. Que ela vai ficar direto no sol, né? No sol. Você tem aluminizada que dá um conforto térmico, mas não igual um telhado. Né? Mas não é inviável, não. Você tem um ganho. Você faz platibandas menores, porque você não tem a inclinação do telhado. A platibanda é aquela paredinha que fica ali externamente à laje, vamos falar, para embutir o telhado. Certo. A gente chama de platibanda. Eu chamo de beral. Beral, isso mesmo. Ela tá sobre o beral. Mas o pessoal chama de beral. Tá valendo, não tem problema não. Mas realmente você trabalha com isso. Tem arquitetos que te obrigam a fazer a impermeabilização porque ele quer o quê? O beral baixinho. E fica lindo. Fica lindo. Imagina um beral de 20, 30 centímetros. Com telhado você não consegue fazer isso. Inclinação mínima de telhado você não consegue fazer isso. Com a manta, então, novamente, depende muito do seu projeto. E se fizer os testes de estanqueidade previstos em norma, tá tranquilo. Não vai ter problema, não. Não é? Dá pra fazer. Legal. Né? Vai ser um custo maior que um telhado hoje. Vai? Sai um custo maior. Uma manta bem aplicada com uma empresa especializada, a manta adequada, com a espessura adequada. Tem as mantas, por exemplo, tem as mantas de poliéster, né? Com fio de poliéster, são as mantas estruturadas. Então tem que aplicar isso para você ter uma dilatação maior, porque a manta, qual a vantagem? Ela flexibiliza, né? A laje dilata. Ela vai trincar, a manta acompanha a dilatação e não rasga. Então você depende ali de ter uma manta estruturada, uma espessura adequada, de acordo com a norma. Isso só uma empresa especializada. Eu aconselho para fazer. Não existe aqui em Barbacena. Que eu conheço em Barbacena, não. Juiz de Fora tem, BH tem. Então tem que pagar uma empresa. Eu acho que vale a pena porque se realmente a responsabilidade dela é dela, empresa, fica dela ali. Então ela, se der um problema, ela vai fazer os testes de estanqueidade lá, vai encher a laje de água, tem uma espessura de norma de água por tanto tempo, tantas horas, entendeu? Ficar ali. Não é só aplicar e pronto. Não. Então depende muito do critério. Eu tenho uma outra pergunta, baseada até na sua especialização que você tem. Sim. Eu queria saber percentual, se você consegue dar. O que você já viu, na verdade, de percentual aí, referente ao barateamento de uma obra. Eu sei que você também faz cálculo estrutural, né? Sim. Você é especialista nisso. Sim. O que você me fala de uma obra que talvez a pessoa veja, olha, eu vou fazer isso. Quanto que você já conseguiu economizar para uma pessoa só por causa de um cálculo estrutural? Boa pergunta, Ronaldo. Então, a gente fala muito o seguinte, né? Primeiro o seguinte, o projeto não existe o tipo de estrutura mais barato, o tipo de obra mais barato, né? Primeiro o seguinte, o que se adequa àquele projeto? Uhum. Então, novamente, né, a pessoa faz o arquitetônico, tem o sonho dela lá e vamos falar da estrutura, onde você pode baratear na estrutura. Então, te entrega um projeto, então você vai fazer a estrutura. Então, é o seguinte, primeiro, isso é um diferencial nosso também que nós sentamos com os nossos arquitetos lá e a gente
faz uma compatibilização de projeto arquitetônico estrutural. Isso é fundamental, porque muitas vezes trabalha o arquiteto, ele entrega um projeto e fala para o engenheiro, né, se virar para estruturar. Executar. E às vezes a gente fala que pequenas modificações na arquitetura geram grande economia na estrutura, né? Então não tem lei para nada. A questão é o seguinte: o que é adequado àquela estrutura? Vamos supor, você fala assim, tem laje maciça, tem laje pré-moldada, tem laje nervurada, tem laje protendida. O que é mais barato? Não tem o mais barato. É o que vai ser adequado. Encaixa ali, né? Por exemplo, lajes nervuradas e protendidas. Elas são indicadas para vãos grandes. Uma laje dessa pequena, você vai fazer uma laje protendida, você vai jogar dinheiro fora, né? Então, fazer um vão grande com laje pré-moldada começa a ficar antieconômico, né? Então, tudo isso, o cálculo estrutural é importantíssimo nisso. A gente entra até falando sobre sondagem de solo, uma coisa importante. Interessante. Que as pessoas às vezes relutam em fazer, mas o que é? Sondagem é você conhecer o solo Que você vai e construir. onde você vai apoiar a sua obra. Pô, mas ele tem um custo, feito por empresa especializada, mas vai ficar caro. Quanto representa? Tem ideia de quanto representa? Tem ideia. Eu vou falar assim, por furo hoje em média aí R$2.000. E você faz Um lote, 2 furos, um lote padrão aí de 300? 360 metros, 2 furos. R$4.000. R$4.000. Representa muito. Numa casa, talvez nem tanto, mas num prédio, por exemplo. Porque você vai dimensionar a sua fundação de acordo com a resistência do solo que você achou na sondagem, que a sondagem te mostrou. Quando você não faz sondagem, se você não conhece, por segurança, você superdimensiona a fundação. Fica joga mais. É melhor você paga R$4.000 ali a mais e tem uma fundação lá bem mais barata, de acordo com o solo, que atenda a ser segura tão quanto. Quando você não conhece o solo, você vai ter o quê? Não conheço, eu vou superdimensionar. Você vai aumentar, né? Isso aí que é um problema. É lógico que isso aí é até um certo ponto, porque mesmo superdimensionando, você não pode pegar uma obra sem sondagem, porque você está incorrendo em risco. Né? Existem alguns casos que a gente pode, até por conhecer o solo, uma casa de 1 pavimento, 2 pavimentos. Ainda vai. Mas já fiz sondagem em casa com 1 pavimento. Já fiz, porque eu não conhecia o solo. Quando você conhece a região, aí sim. Né? Então, agora, a economia é em escala. Quanto mais carga tem a obra, quando se fala carga, vamos supor, um prédio mais alto, mais peso tem, maior vai ser essa economia. Você vai dimensionar a fundação de acordo com o que a sondagem te mostrar. A economia vale muito a pena fazer. Então, sim, você vê que a estrutura, Ronaldo, é de fundamental importância. A economia de uma obra passa por isso tudo. Eu falo que quem economiza na obra é tudo. Projeto bem elaborado. Lembrando, compra de um terreno, tá lembrado? Antes de comprar, leva o profissional lá. Comprou um baratinho, vai gastar 3 vezes mais. Né? Cara, faz muito sentido. Queria uma casa térrea, barato sai caro. comprou um declive lá para fazer 3 subsolos para baixo, não vai usar. Vai pagar. Para chegar na terra. Vai pagar. Cara, então, compra de lote. Eu vi aqui em Barbacena uma vez uma casa com 3 pavimentos só de estrutura. Pra poder subir no nível da rua. Pra chegar no nível da rua. A gente chama de paliteiro. O paliteiro pode pegar no nível da rua. Meu Deus do céu. Não, eu já fiz casa assim já. Não consegue? Faz ali. Assim, né? Fiz casa assim. Assim. Então, um paliteiro lá, a pessoa tem lá pilares e vigas. São os contraventos, né? Pra gente fazer o contraventamento, pra travar tudo. Primeiro, já fazer isso já é difícil. Imagina a pessoa trabalhar num terreno inclinado. Não. Como é que chega um batistaca com um terreno inclinado? Dá trabalho. Ao gasto. Você batistaca, sapata, um pedreiro levando concreto no terreno inclinado. Não. Imagina isso tudo. Nossa. Então, Às vezes até um pedreiro pode até recusar o trabalho por causa do terreno. mas recusa. Ué. Já vi muito. Já vi muito. Então, assim, compra do terreno. Depois, um projeto bem elaborado, né? Que você não vai ter que desmanchar a parede depois, aquilo tudo. Muda aqui, muda ali. Pronto. O arquiteto conversando com o engenheiro para otimizar a estrutura. O arquiteto, muda essa paredinha aqui. Tem problema? Não, posso mudar, não vai afetar em nada. Otimizou a estrutura. Fez a sondagem, otimizou a estrutura.
comprar bem os materiais, Qualidade do material, né? qualidade, gosto também. Você faz coisa bonita com material barato, né? Verdade. Então, assim... É um pouquinho de cada coisa, que no final Eu vai falo chegar. sempre isso. O que fica barato? Não tem. Pouquinho, no pouquinho. Imagina uma obra, pouquinho. Não chega lá na diferença. Né? O cimento que você compra ali, comprar o material, cotar, pesquisar, né? Mão de obra, a produção da mão de obra, né? Na hora de contratar a construtora, né? Como foi, né? Vai ser por empreitada, né? Olhar isso tudo. Então, consegue-se fazer um milagre. Não existe. Não existe. Quem promete milagre pode saber, não vai ter uma casa pronta. Não vai conseguir executar. Não existe milagre. Mas você consegue baratear bem o custo de uma obra. E a gente foca muito nisso, sabe? Que eu aprendi que é o seguinte, que enquanto o leigo faz mal feito com $2, o engenheiro faz bem feito com $1. Então, não é assim, obra que o engenheiro fica caro. Não, negativo. Eu tô sempre lutando no preço para te entregar o melhor produto no melhor custo, porque fazer caro, fazer bem feito e caro, não é tão difícil. Fazer mal feito e caro, pior ainda. Pior ainda. Né? Fazer barato e mal feito, ruim também. Agora, fazer bem feito e num custo baixo, aí que é o foco diferencial. nosso. Esse né? é o foco. Esse é o foco nosso. Interessante. Tem uma outra pergunta que eu acho bem interessante, que é pra gente poder ter uma noção básica de uma reforma. Hoje, quais são os perigos de uma reforma? O que você pensa? Poxa, eu vou pegar uma reforma da casa inteira, vou trocar piso, eu vou colocar azulejo, eu vou fazer parte elétrica, ou então eu tenho que fazer parte elétrica, eu tenho que olhar a parte hidráulica, o que eu tenho que fazer de teste na parte hidráulica? Como que é o seu caminho para essa reforma? Boa pergunta, Ronaldo. Então, tem que ter muito cuidado com reforma. Né? Porque o que acontece? Quando a pessoa quer reformar uma casa toda, primeiro é o seguinte, ela quer mudar o layout da casa. Né? Hoje tem um conceito de ser tudo aberto ou semi-aberto. Ser integrado, sala, cozinha, tem que ver se pode tirar aquela parede, né? Então, e pega-se, às vezes, casas mais antigas, ou não, mesmo que não seja antiga, você faz, igual eu comentei aqui, você faz uma casa de alvenaria estrutural. Né? Lá no Liança, não sei se vocês lembram que a gente viu no Liança. Lá na entrada do prédio tem uma plaquinha lá. Esse prédio foi construído em alvenaria estrutural. Certo. É expressamente proibido a demolição de qualquer parede. Se demolir, o prédio cai. Então, você pode construir uma casa em alvenaria estrutural. Antigamente, construía-se muito casa de tijolo maciço. Verdade. E o tijolo maciço ele tem essa capacidade portante para certa carga, para casa terra, por exemplo. Até dependendo de 2 pavimentos, ele tem essa capacidade. Ou seja, eu chego e tira a parede, o que acontece? Cai. Então, realmente tem muito critério. Então, o que a gente faz? Primeiro, projeto. Muita gente quer fazer reforma. Tira né, o mineirês, arreda aquela parede pra cá. Arreda, né? Abre essa parede. Aqui, abre uma porta aqui, abre um vão aqui e vai pronto. Né? Então, a gente vê. Hoje em dia, existe uma norma para edificações. Por quê? Não sei se vocês lembram que há uns tempos atrás, 3 prédios caíram no Rio de Janeiro, vocês vão lembrar disso? Lembro. Reforma em prédio. Caíram os 3 prédios, porque um prédio caiu e derrubou mais 2. Isso aí, ali foi um marco na engenharia, porque hoje existe uma norma. Num prédio, por exemplo, tem que ser engenheiro, tem que ter um responsável técnico de reforma, o síndico, ele é responsabilizado se ele contratar uma reforma em qualquer prédio sem a contratação de um profissional habilitado, entendeu? Então, assim, tem que ter muito critério, porque não é só derrubar a parede. Então, primeiro, projeto. O que você quer fazer? Fez o projeto. Na prática, vamos derrubar a parede. O que a gente faz? A gente faz inspeções no local. Inspeções para saber se tem estrutura, se tem uma viga de concreto ali, se nessa viga, a gente tenta achar qual que é o aço que tem naquela viga, por exemplo, no concreto armado, o diâmetro. Faz uma simulação se ele vai suportar aquele vão, se não. Faz uns reforços com vigamento metálico, com o próprio concreto armado, né? Escora. Nesse atual momento agora, a Recomp está fazendo o reforço de um prédio. Um prédio que está com 4 pilares corroídos. E nós estamos escorando o prédio, está todo escorado. Quantos andares? 4? São 4 andares. Ele está escorado e nós estamos o quê? Tirando a parte, reforçando a ferragem que sofreu corrosão.
com o tempo. Um trabalho muito delicado. É mesmo. De muito cuidado, né? A gente teve um caso, não sei se vocês têm conhecimento, se você constar na internet, um prédio em Fortaleza. Isso, eu fiquei sabendo. Fortaleza, Tivemos que uma com o fissura. mesmo problema, por ser uma região de maresia, com altos índices de oxidação de armadura, onde começaram a fazer um trabalho de reparo nos pilares, sem um controle, foram tirando concreto, o prédio caiu. Todinho, 9 pessoas morreram. Isso deve ter uns 5 anos, uma coisa assim. Pode constar na internet que tem É um trabalho. então a gente tá fazendo esse prédio agora. E esse prédio tem morador? Morador. Não, prédio já antigo já e tá sofrendo armação. A gente foi sofrendo corrosão da armação dos pilares. Para resolver, a gente contratou um projeto. Foi um engenheiro especialista em Belo Horizonte, ele fez um projeto de reforço e nós fomos contratados para executar o reforço. Excelente. Eu poderia até ter feito o projeto, mas eu indiquei, então um colega meu, indiquei para ele fazer o projeto de reforço, ele fez mais de reforço e nós estamos trabalhando com todo cuidado, todo critério. Não trabalho com não é só chegar a meter marreta e quebrar o trem. É um prédio, é uma situação bem extrema, mas as casas também, a gente fala isso, fazer as inspeções, saber, escorar e fazer. É possível? Você pode mudar uma casa todinha, mas com cuidado, com um projeto bem feito e com um profissional habilitado à frente. Você acha que essa parte aí da estrutura é a mais importante, a primordial? Sim. Mas, por exemplo, quando envolve esgoto, quando envolve rede elétrica, tem mais algum cuidado que você tem que tomar, ou algum teste que você tem que fazer antes mesmo da reforma? Eu tô pensando, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma reforma pequena, mas vou lá, coloco piso novo, faço um monte de coisa, de repente tá lá o esgoto entupido, tá com problema, vazão baixa. E aí, quais são os testes que você faz? Primeiro é o seguinte, se você mudar o layout, você pode mudar um banheiro de local. Vamos supor, você vai criar um lavabo tá usando muito, um lavabo na sala. Você tem que fazer esse lavabo, fazer toda a instalação de esgoto antes de fazer o piso. Sim. Né? E realmente, eu falo assim, gente, já que está intervindo, né? Está intervindo uma casa, uma reforma, o que é uma instalação hidrossanitária numa reforma? Faz tudo novo. Mas esse banheiro tá bom e ele tá me atendendo. Nunca entupiu. Faz. Sabe, tá mexendo. Se for trocar revestimento, quebrar revestimento, vai descascar a parede, já faz uma nova, né? Tudo bem, vai refletir um pouco no custo? Vai. Mas faz essa instalação nova. Vai te dar segurança para mais não sei quantos anos. A casa tem pouco tempo. Aí eu acho que não é, mas a casa já é antiga, fácil, né? Tem uns testes, a gente faz lá, a gente vai nas caixas de inspeção, dá a descarga, né? Verifica o funcionamento do esgoto. Tá funcionando? Tudo bem. Mas dependendo, ele está prestes a dar problema pelo tempo de uso. Pega uma casa de 30 anos, 40 anos, tá certo? Então, eu acho que vale a pena intervir. Lógico, isso tudo vai ser uma porcentagem da sua reforma. É uma reforma grande, estou intervindo na casa toda, faz toda a instalação hidráulica. Não estou reformando só um banheiro. Tudo bem, aí não. Mas eu acho que vale a pena. Legal, excelente. É isso, você está perguntando, é isso que você queria saber mais ou menos? Eu queria entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Eu acho que é um assunto que muitas pessoas passam aí também. Né? Instalação elétrica, Ronaldo, é importante demais. Refazer, né? Dependendo da quantidade de tempo, tem que refazer tudo, né? O fio antigamente era igual a caneta aqui, tudo rígido, né? A pessoa tá pagando mais energia sem saber. Ela recupera isso. Verdade. Entendeu? Ela recupera. Entendeu? Ela vai aumentar o diâmetro dos cabos elétricos. Então, realmente, às vezes ela está pagando energia cara porque os cabos estão lá no limite. Entendeu? Então, é verdade. Eu acho que vale a pena. Excelente. Né? A gente não retifica motor de carro? Então, tem uma hora que o carro seu, ele anda até quanto? 1 milhão? Não, tem carro que vai dar 300 mil, 500 mil. Chega uma hora, você tem que fazer o motor. Então, pronto, mexe no motor e... Né? Show de bola. Agora eu vou te fazer uma última pergunta que eu reservei aqui. Se tiver algum assunto que eu ainda não toquei e etc, fica à vontade para explanar. Mas eu queria saber sobre se você tem algum projeto em andamento hoje, se você quer compartilhar com a gente ou se você quer deixar em off até chegar o momento certo. Porque eu sei que você tem vários projetos. Você quer compartilhar algo com a gente aí que está em andamento ou vamos aguardar o momento certo? Não, está em andamento, a gente tem um edifício maior que está executando de 21 unidades, que é o Monte Verde, né?
Estamos executando algumas casas, aí já são particulares, né? Tem uma casa que a gente também acabou de executar lá em Campo Líder, a gente está vendendo ela, mas a gente está com os projetos em andamento aí, tá trocando ideia com nossos amigos corretores, né? Para realmente ver, porque hoje em dia realmente não é assim, eu quero fazer isso. Não, o que o mercado está procurando, é verdade. Né? Tem que ser então, saber qual carência, casa o quê? Terra, casa sobrado, casa de quantos quartos, geminado, né? separada. Qual faixa de preço, né? Apartamento popular, né? Como que tá o mercado? Então a gente tem, graças a Deus, tem bastante lote, então a gente quer usar esses lotes para empreender. Então alguns já estão saindo até o alvará de construção, em breve a gente deve estar fazendo novos lançamentos aí, e outros ainda em fase de projeto para a gente poder lançar, que em breve vai ser de conhecimento. Excelente. Você tem aquele dilema, a Recomp, o que o mercado quer de valor de investimento e o que o custo? Tem esse dilema, é difícil lidar isso? Por exemplo, que é uma casa de 350, mas não tem como. Como é que você lida com essa questão de o que o mercado procura, mas o que é possível construir? De questão de. Eu gosto muito disso, viu, Marcelo? Porque é desafio, sabe? Eu acho tem que diminuir margem. Tem desafio, é desafio. Pô, o mercado tá pedindo isso, tem gente fazendo, então tem que fazer também. Vamos fazer. Então o mercado tá pedindo isso, tem que fazer, né? Então a gente tem que entender, o mercado fala tudo, né? Porque não adianta você construir uma coisa e não conseguir vender, né? Ficar parado, né? Você quer ter. Fazendo uma analogia aqui interessante, vocês corretores, não sei se vocês sabem disso. Teve uma época, teve uma briga grande entre o CREA e o Cresce. O conceito de vocês é Cresce. Cresce, nossa, é o Cresce. Não sei se vocês sabem disso. Porque antigamente só engenheiro, de uma forma, o engenheiro civil que avaliava imóveis. Só o engenheiro civil. Ah, é verdade. Aí o Cresce entrou que corretor. Também pode avaliar. Porque o engenheiro vinha com aquelas fórmulas lá, cheio de fórmula. E o corretor falava assim: mas o mercado é esse aqui. Pronto, mas é a verdade. E hoje, quem são os profissionais habilitados para avaliar um imóvel? Tanto os corretores de imóveis quanto os engenheiros. Né? Os mais demandados acabam sendo os corretores. É por causa do mercado, né? E eu confio mais nos corretores. Porque é o mercado que dita. É o mercado. Vem cá. Você faz um projeto. Essa casa tem depreciação de tantos anos, tem um controle estatístico. Ótimo. Realmente, a engenharia usa as formas dela. Mas é o seguinte, mas chegou num valor. Mas tá batendo com o mercado? O mercado não aceita, não adianta. Fundamental. Então o mercado fala tudo. Uma mesma casa em Barbacena é um preço, em Juiz de Fora é outro, em BH pode falar que um bairro tem uma casa no bairro X é um valor, a mesma casa em outro bairro é outro valor. Não precisa nem sair da cidade. Não, nem precisa sair, depende do bairro. Exatamente. Então, a localização é fundamental. Então, assim, é o mercado que dita. Então a gente realmente tem que realmente pesquisar as demandas do mercado para lançar um produto para atingir o maior público possível, né? Lógico, cada produto é adequado a um público, né? Mas o quanto maior o leque do seu produto, né? O maior leque do público que você vai atender com o seu produto, a gente está sendo mais assertivo, né? Legal. Show de bola. Então, destacando, Monte Verde é um edifício na parte central aqui da cidade, né? Central da cidade. É uma área muito boa. Tem apartamentos 2 e 3 quartos e tá na planta. Então tá buscando alguma oportunidade de investimento aí. Sim. Né? Então procura a gente. E uma particularidade, né, Ronaldo? Que ele é no centro, mas é num lugar muito tranquilo, né? Ali sem dúvida. É a tranquilidade no centro de tudo, a gente fala, verdade. né? Porque até é central, a pessoa 100 metros tá no centro, mas assim. Aquela rua movimentada. Tem um movimento, o barulho do centro, né? Isso é importantíssimo. Um diferencial. Importantíssimo. Né? Então, além do Monte Verde, tem casas aí para poder sair também, alguns alvarás que já estão em andamento. Então, se você quer ter a oportunidade aí no mercado imobiliário aqui em Barbacena e sair na frente, procura a gente da MR aqui que nós vamos trabalhar junto com a Recomp para te oferecer o melhor produto. Fechou? Quer construir também, né, Ronaldo? Estamos aqui à disposição aí, então a gente está aqui à disposição. A gente tem uma equipe para... Se não comprou o lote, chama. Isso. Uma equipe da compra do lote, a entrega da chave. Né? É isso aí, ó. Recomp com N de navio, hein? Procura no Google lá que você vai localizar. Mas eu vou deixar. Vou pedir aqui o Marcos Flávio agora. Você tem mais alguma palavra? Não, tranquilo. Então, para encerrar, passa para nós como que a gente faz para localizar a Recomp hoje, seja na internet ou então presencialmente. Passa para nós aí, por favor. Telefone. A Recomp tem o Instagram dela, né?
Instagram é o Recomp, @Recomp. @Recomp, né? Uhum. Tem os nossos WhatsApp, só não vou lembrar o número de cor. Mas Mas tu lembra botar do no Pix? Google Recomp. Lembra do lá, Pix? tem o fixo 3331-1563. A gente está localizado no centro da cidade ali, descendo a rua Virgínia Melo Franco, que é a rua do Subway, né? Sub. Vira Legal. primeira direita, a gente está no centro da cidade. Vira direita na rua Ex-Combatente Geraldo Duarte, número 200. Excelente, excelente. A gente está lá já há bastante tempo, nesses 23 anos. E... Sempre foi lá o escritório? Sempre foi lá. Olha, legal. É um lugar modesto, mas ali já saíram muitos projetos. Muitas Ah, horas. com certeza. A gente já acompanhou alguns aí. Graças a Excelente, Deus. excelente. Então é isso. Beleza. Então, Você Marcos quer Flávio? a última palavra? Falar Não, alguma eu quero coisa? agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Realmente, não é porque vocês me convidaram aqui, não, mas realmente eu já falei isso por vocês já, quando eu conheci vocês. Uhum. Ah, 2 anos, quando a gente conversou conheci, aqui. acho que a interação ali foi na hora, realmente a amizade surgiu na hora ali, Reciprocidade, né? né? Eu gostei Verdade. muito de vocês, via como vocês são atuantes, são jovens empreendedores mesmo, então agradeço de estar aqui com vocês. Sinto orgulhoso de ser parceiro de vocês também. Obrigado. E a gente agradece você ter Fica vindo, a feliz sua também. presença, Ah, pelo que seu bom, fica muito convite. feliz. Ah, Você é um baita profissional. Esse mesmo. obrigado. A gente Obrigado. agradece mesmo Obrigado. aí a parceria também, a confiança. Ah. Fechou? Obrigado por Eu que você. agradeço, Pra prazer gente todo ter meu. tido essa Devido- oportunidade, né? Muito Excelente. conteúdo, informação relevante para o nosso mercado barbacenense. Espero ter contribuído um pouco aí, É né? bom. A gente Com certeza. já estão aí um longo Há caminho, 23 aprendendo anos. todo dia, estudando todo sempre, dia, né? sempre. Eu fiz uma pós-graduação há pouco tempo, eu falo que tem que estudar, né? Senão fica para trás, Tem né? que ir para trás, Fica. o mercado tá aí, né? Ser engolido, né? É. Mas realmente a gente está aí, graças a Deus, a gente gosta do que faz e tem tido vitória. Que Excelente. E Beleza. esperamos que a nossa parceria continue, Continue aí durante Amém. muitos anos. É o nosso desejo também. É. É isso aí. Beleza. Então, obrigado pela presença. Então, Fica à vontade pra esse gente. foi mais um Um. Pod MR, né? Vamos aguardar vocês aí no próximo episódio. Então, só falar, o nosso @mrmóveis, nosso site mrmóveis.com.br, nosso @mrmóveis.bq e tem o podmr, né? @podmr.bq, E o Então, telefone 3051-7374. é isso. E aí, acompanhe semanalmente os nossos podcasts com o mercado imobiliário de Barbacena. Toda quarta-feira, 7h30, um episódio novo, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.